Viva o Brasileirão! Você que se liga na Globo, estamos chegando! Imagens lá do alto do estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, a mais ou menos 88 quilômetros da capital de São Paulo. Bragantino e Flamengo é o jogo da 16ª rodada do Brasileirão. Jogo com times no G4, entre os 4 primeiros do Campeonato Brasileiro. O estádio Cícero de Souza Marques é um estádio municipal que o Bragantino está utilizando porque o seu estádio está passando por uma ampla reforma. Teremos uma nova arena em Bragança Paulista, que é uma cidade de aproximadamente 180 mil habitantes. E o Red Bull Bragantino firme e o Flamengo também, claro, sempre buscando nesses últimos 10 anos títulos em todas as competições que disputa. Tô aqui com o Ricardinho e com o Maestro Júnior. É sempre um jogo aguardado com muita expectativa. O Bragantino tem feito muito bonito desde que subiu e desde que tem essa parceria financeira muito poderosa. Fala, Maestro Júnior, tudo bem? Boa noite. Boa noite, Luiz, Ricardinho, pessoal que tá com a gente. Hoje vai ser uma prova, Luiz. A gente vem sempre falando a respeito, né? O Flamengo tem um grande elenco. Tá cheio de desfalque hoje. 8. Vai jogar contra uma equipe extremamente organizada que faz do ritmo uma intensidade muito grande, principalmente como joga em casa. E hoje vai ser uma boa prova para a gente ver se realmente esse elenco tá à altura do que a gente diz. E os artilheiros estão de volta nos dois times, né? O Sacha, do Bragantino, que estava suspenso no fim de semana na derrota para o Vitória por 1-0. E o Pedro começa jogando hoje. Tá muito claro que a história foi zerada. Acho que o Felipe Luiz resgatou o Pedro no alto nível. Começa como titular. Tudo bem, Ricardinho? Tudo bem, Luiz. Um abraço para você, para o Maestro Júnior. Nada como o artilheiro voltar a fazer gols, né? Que aí retoma o ambiente. Mas hoje o desafio, eu acho que é desses dois times, é quem vai ficar com a bola. São dois times que gostam de produzir ofensivamente, que gostam de construir jogo. O Flamengo e o Red Bull Bragantino. Vamos ver quem vai ter a posse de bola para ter essa construção do jogo. Estamos acompanhando lá imagens, a festa da torcida lá de Bragança Paulista, a presença da torcida rubro-negra, como sempre. Então vamos trazer as escalações com essas novidades importantes hoje. Começando pelo Red Bull Bragantino. Cleiton é o goleiro número 1. A linha de defesa, então, tem o equatoriano Hurtado, Pedro Henrique, o uruguaio Guzmán Rodrigues e o Guilherme Lopes na lateral esquerda. Aí temos os dois volantes, o Ramírez com a número 7 e o experiente Gabriel com a número 6. A linha ofensiva tem o colombiano Mosquera na ponta direita 30, o John que tá jogando muito com a 10 e o Lucas Barbosa do lado esquerdo com a 21. De volta ao time titular, o Eduardo Sacha, 35 gols com a camisa do Bragantino, 3 nesse Campeonato Brasileiro. Esses são os jogadores distribuídos no campo de jogo pelo Fernando Seabra e os reservas ali à disposição do técnico do Red Bull Bragantino para esse jogo pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro contra o Flamengo nesse estádio com capacidade para 12 mil pessoas. Rossi no gol do Flamengo com o Wesley na lateral direita, Léo Ortiz e Léo Pereira e o Varela na lateral esquerda. Os dois laterais de origem estão machucados. Luiz Araújo, número 7, Jorginho, 21, Everton Araújo, 52, os dois volantes, e os pontas, né? O Bruno Henrique na ponta esquerda, com a braçadeira de capitão, com a camisa número 27. Arrascaeta, que tem 9 gols no Campeonato Brasileiro, fazendo a dupla de ataque com aquele compromisso de marcação, como gosta de dizer o Felipe Luiz, destruindo os seus jogadores no campo de jogo desta forma, com aqueles jogadores à disposição no banco de reservas. Mesmo com 8 desfalques, tem jogadores ali importantes, como Everton, Cebolinha, etc. Bom, a arbitragem vem do Espírito Santo, o juiz principal. Davi de Oliveira Lacerda, aquele que não gosta de marcar falta, hein? Não gosta de marcar faltinha. Contato, aquele contatozinho de jogo. Auxiliado pelo Rafael da Silva Alves e pelo Douglas Pagung. Caio Max Augusto no árbitro de vídeo. Os nossos repórteres em Bragança Paulista. Tenho aqui Lucas Rangel e André Galindo, direto do estádio Cícero Marques, trazendo as informações, começando com você, Lucas. Tudo bem, Luiz? Um abraço para você, Galindo, uma boa noite a todos. O Bragantino que desde que voltou para a Série A, viu, Galindo, não perdeu para o Flamengo jogando aqui em Bragança, não. Tem uma invencibilidade de 5 jogos. E aí, para conseguir manter esse tabu, você já deu na escalação, Luiz, principalmente os do meio para frente, John, Sacha e Lucas Barbosa, são meias e atacantes importantes nessa construção ofensiva. O Bragantino quer ganhar do Flamengo para não deixar Flamengo e Cruzeiro escaparem na briga pela liderança, Galindo.
Lucas, boa noite a todos. O Luiz já falou ali, são 8 desfalques no Flamengo e se a paz não está selada, está pelo menos encaminhada no caso de Pedro, depois de 2 jogos afastado, entrou no decorrer do Fla-Flu, fez o gol da vitória, titular hoje. Esse jogo, aliás, essa noite, deve marcar a despedida do lateral direito Wesley, que será titular contra o Bragantino. Ele está sendo negociado com a Roma da Itália. Luiz, boa transmissão. Aí o Pedro, André Galindo, que você também destacou, o Flamengo jogando com a camisa branca hoje. Aí já podemos ter o primeiro problema com a arbitragem, né, que tivemos no fim de semana no jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro. A camisa térmica, que fica por baixo, tem que ser na cor da manga da camisa. Você vê que os jogadores do Flamengo estão usando na cor da camisa a cor predominante. Vamos ouvir o juiz da partida? O coração é seu, o Brasileirão é seu. Bola, Zé. Bola. Então, um bom trabalho para vocês, uma boa noite. Bom trabalho. Aquela última corrente ali, liderada pelo árbitro principal, o David Oliveira Lacerda, que é do quadro Capixaba. Aí você vê o Gabriel. O Gabriel tem uma história bacana em times importantes, como o Botafogo, como o Corinthians, como o Palmeiras, como o Internacional, onde ele até se machucou, né? Teve uma contusão de joelho séria, grave. E os jogadores do Flamengo estão aí, Jorginho, Arrascaeta, estrelas desse time do Flamengo, que vem de uma vitória importantíssima, com gol marcado pelo Pedro, que está ali abraçando os companheiros. E daqui a pouquinho a bola vai rolar nesta rodada de resultados pra lá de importantes. Daqui a pouquinho a gente vai passar pelos resultados. É claro que está todo mundo de olho na parte de cima da tabela. Todo mundo que eu digo, os envolvidos na rodada aqui, né? Notadamente Flamengo e Bragantino. Bragantino e Flamengo que estão na parte de cima da tabela. E a boa notícia para esses times que brigam pelo título é que o líder, posso dizer que tropeçou, talvez esteja exagerando, mas pelo momento do Corinthians, o líder empatou contra o Corinthians em São Paulo. O Corinthians que vive uma crise política profunda, inclusive no bojo do seu elenco também, né? O intervalo do jogo do sábado lá contra o São Paulo, até o holandês Memphis, a saída não foi tão simples quanto parece, e o empate por 0-0, ou seja, o Cruzeiro, em tese, digamos, tropeçando nessa rodada. E o Palmeiras ganhou nessa rodada, ganhou do Fluminense por 2-1, jogo disputado no Maracanã, ganhou de virada. Palmeiras que dá um pulinho, inclusive, passa o Bragantino momentaneamente. Palmeiras que está ali com os seus 14 jogos, o Bragantino já tem 15 disputados. Palmeiras que ficou devendo, digamos, 2 jogos, a exemplo do Flamengo, por conta da disputa da Copa do Mundo de Clubes. O gramado do estádio Cícero Marques é um tapete, é tudo novo, tá? E a bola vai rolar. Autoriza David Oliveira Lacerda. Bola rolando, está valendo rodada 16 do Brasileirão. É noite de Bragantino e Flamengo para você. Tá jogando o Flamengo, já tomando a iniciativa. Tá aí o Pedro. Enfim, começa jogando. O Flamengo tem 8 desfalques, repito. Mas havia possibilidade de escalar diferente. Por exemplo, o Cebolinha, que começou jogando domingo na ponta, e o Bruno Henrique, improvisado de centroavante. O Bruno tá jogando aí com o Pedro no ataque. Olha o Bruno. Tentou a jogada, vai bem para fazer o corte o Guzmán. Está jogando aqui do lado esquerdo para o Guilherme. Trabalhando com o Lucas Barbosa. Aí ele faz a jogada com o John, que está voltando ao time do Bragantino. Estava suspenso no jogo lá em Salvador, na derrota para o Vitória por 1-0. E a bola recuada lá para o goleiro Rossi. Esse estádio é um estádio municipal, ele tinha uma pista de atletismo. E o patrocinador do Bragantino fez arquibancadas atrás do gol, para dar um aspecto assim meio de arena, parecido, né, com o estádio na Bia Bichedi, que vai ser todo demolido, digamos assim. E o Red Bull Bragantino vai construir um novo estádio, provavelmente vai jogar aí durante 3 anos, e aí teremos uma arena de última geração, né, até o famoso alemão, que foi técnico do Liverpool por quase uma década, o Jürgen Klopp, que é o diretor-geral. Olha o Bragantino roubando a bola aí, arrancada do Mosqueira pela direita. Tentou bater para o gol, a verdade era o Hurtado, lateral direito. Ele se desculpa com o Sacha, que passou pelo centro pedindo, mas ele preferiu bater para o gol na primeira finalização do jogo, exatamente ali nesse gol, onde está a torcida do Flamengo, na trave defendida pelo goleiro Rossi. Luiz, você fez uma observação em relação ao árbitro. E exatamente o que aconteceu, né? Com 2 minutos de jogo quase, o Varela parou na jogada. Ele não vai marcar qualquer faltinha, não. Essa é uma característica do árbitro. Muito bem lembrado, maestro David Oliveira Lacerda.
Olha o Rossi. John deu uma pressão, ele saiu jogando com o Wesley. O Wesley que está sendo negociado com o futebol italiano, sofre a falta e o juiz está marcando. E a gente viu ali que tinha um batalhão de jogadores do Bragantino cercando a área do Flamengo ali na cobrança do tiro de meta. Aliás, o técnico do Flamengo que está aqui embaixo do seu televisor, está com um casaco que se justifica. Região de Bragança Paulista, Atibaia, é uma região que faz frio, inclusive, né? Bragança está a quase 1000 metros acima do nível do mar, então tem sempre um friozinho nessa época do ano, né? Friozinho, tô sendo camarada. 12 graus nesse momento. Para os pobres mortais que vivem nos trópicos, 12 graus é uma geladeira. Vai sair jogando aí o Flamengo. Então o Jürgen Klopp teve aí aprovando o que foi feito nesse estádio para que o Bragantino... Klopp é um dos técnicos mais importantes, ele resolveu... Olha só a pressão, 3 dentro da área. E o Rossi dá um chutão lá para o ataque. Ele resolveu deixar de ser treinador, depois do sucesso no Liverpool, para ser diretor-geral do projeto liderado pela Red Bull, né? São vários times, de equipe de Fórmula 1, etc. Arrancando pela direita, vamos ver o cruzamento para o Sacha, a bola passa por ele, Lucas bateu para fora do gol. O Rossi estava na parada, é verdade, mas o Lucas fechou aqui do lado esquerdo. Você está revendo a jogada, a condição absolutamente legal. Lá na ponta direita do Mosqueira, ele faz o cruzamento, a bola passa pelo Sacha, o Lucas chegou. O Rossi estava na jogada, mais uma vez o cruzamento, a bola vem redondinha, o gramado é um tapete. E a finalização do Lucas, o Wesley também deu uma cercada ali, talvez até provocando que ele chutasse ali onde ele chutou mesmo, né? O chute cruzado ia ficar mais difícil da bola passar. Mas são 2 finalizações do Bragantino com 3 minutos de jogo. Aí sai jogando lá o goleiro Cleiton. Cleiton que é um dos símbolos, né, desse projeto. Foi a primeira grande contratação do Bragantino depois do estabelecimento dessa SAF, dessa Sociedade Anônima do Futebol, com o poderoso patrocinador austríaco. Luiz, esse time do Bragantino tem 2 características importantes. A marcação-pressão na saída de bola, que é muito, muito importante. E muitas vezes rouba a bola, e o Flamengo tem que estar atento nisso. E a velocidade dos 2 extremos. Você vê que o Mosqueira está do lado direito, hoje o Lucas está do lado esquerdo. São 2 jogadores que têm essa profundidade, essa velocidade. E o Bragantino, com o John, que está muito bem, está num momento muito bom, tem essa distribuição de jogada. O Flamengo tem que estar atento, porque é uma característica do Bragantino. Mais uma vez o Bragantino lá pela direita. Você viu a jogada do Hurtado para o Sacha. Arrumando, Lucas tentou um totozinho de calcanhar para o John. John que veio do Palmeiras. Uma das revelações lá do Palmeiras. Na verdade do Primavera de Indaiatuba, que é uma cidade ali na região de Campinas. Mas foi ainda menino para o Palmeiras. Bola pela esquerda com o Lucas Barbosa. Felipe Luiz está aplaudindo ali o posicionamento do sistema defensivo. Lateral favorecendo o Bragantino. O juiz pediu para esperar um pouquinho. A bola ficou ali com o Guzmán. Aconteceu alguma coisa ali que estava fora. E ele fez um ok lá para o Rafael, que é o assistente que corre aqui embaixo do seu televisor. Apareceu a cabecinha ali do Rafael com a camisa amarela. Que a bola pegou no jogador do Bragantino, ele explicou, né, para o jogador do Flamengo que o jogador estava fora. Perfeito, ele estava fora quando a bola bateu, já tinha saído e portanto era lateral para o Bragantino. Flamengo sai jogando Léo Ortiz, ajeitando para Jorginho. Jorginho tentou para o Pedro, a bola bateu nas costas dele. O Cleiton saiu do gol, dá um chutão lá para o ataque. Vai lá o Lucas, subiu para fazer o corte, o Wesley, casquinha nela. Felipe Luiz com aquela categoria de sempre, deu uma dominada e você vê o Cleiton. O Cleiton revelado pelo Atlético Mineiro, 27 anos. Foi daquelas contratações grandes que o Bragantino fez no início desse novo projeto. Desde que voltou, depois de conquistar pela 2ª vez em sua história a Série B. Em 2019, está aí, segurando a onda, já foi para a Libertadores. E nesta temporada, frequentando o G4, praticamente desde que o campeonato começou. Aí você vê o Pedro Henrique. Aí o Bruno Henrique e o Pedro. Você vê que os 2 sobraram mais por dentro. Estou de olho, o Arrascaeta está um pouquinho mais do lado esquerdo hoje, ó. Uma posição que ele se destacou no primeiro momento, no ultimaço de 2019, né? Ele fazia um revezamento ali, como está acontecendo hoje. Vamos ver se vai ser sazonal isso, ou vai ser efetivamente durante o jogo. Aí você vê o Cleiton deu um chutão para fora. Braçadeira de capitão, o camisa 1. Vai lá o Wesley para fazer a cobrança de lateral. Desde que voltou para a Série A, 5 confrontos entre Bragantino e Flamengo em Bragança Paulista. Aliás, jogos grandes, viu?
Mas o Flamengo não venceu nessas 5 partidas. A última vitória foi lá em 96. Gol marcado pelo Bebeto tetra. Vai jogando o Léo Ortiz. Abrindo espaço aí, o Bragantino vai seguir marcando. Ó, o John foi lá dar uma pressão no Rossi. Subiu o Lucas Barbosa. Toca de cabeça, a bola vai saindo. Lateral que favorece o Flamengo. Hoje todo de branco. O Bragantino usa algumas camisas, né? A branca é a mais utilizada, mas esse uniforme todo preto também é bem bacana. O Bragantino às vezes usa o vermelho, usa a camisa azul. Mais importante é que o campo está impecável. Que seja um grande jogo entre Bragantino e Flamengo. Aí o Hurtado chamou Mosqueira na ponta direita, ele vai para a linha de fundo, foi bem o Varela. Mais uma vez improvisado na lateral esquerda, tá aí o uruguaio. O Ayrton Lucas e o Alexandre estão machucados, né? O Alexandre uma condição mais séria, o Ayrton Lucas teve um corte na canela. O Matias Vinha já está disponível, está até no banco, mas ainda não tem condições de começar jogando e jogar aí em torno de 1 hora, por exemplo. Por isso que a opção foi por Varela. Aí Pedro volta na marcação, pressionando o Gabriel. A bola vai saindo, lateral que favorece o Flamengo lá na esquerda com o Varela. São os primeiros movimentos. 8 minutos de bola rolando neste primeiro tempo. Aí o Everton. Mais atrás de novo no Léo Pereira. Arrumando para Varela. Bola curtinha de novo para o Léo. E o Bragantino vai lá no alto pressionar a saída de bola. O John toca nela. E é tiro de meta que favorece o Flamengo. Rodada 16 do Campeonato Brasileiro, sempre lembrando que alguns times têm jogos a menos por conta da Copa do Mundo de Clubes e da Copa Sul-Americana. Palmeiras venceu o Fluminense de virada no Maracanã. Show do intervalo vai trazer os lances, os gols dessa virada do Palmeiras. Ceará 0, Mirassol 2. Que campanha do Mirassol, 7º colocado. Corinthians e Cruzeiro ficaram no 0-0. Simultaneamente a esse Bragantino e Flamengo, nós temos Santos Internacional na Vila Belmiro e Vitória e Sport em Salvador. Os jogos estão 0-0. Jogos que começaram às 9h30, 0-0. Juventude e São Paulo se enfrentam amanhã, 7 horas da noite. O jogo tem transmissão do Premier. E as partidas adiadas são estas: Vasco e Bahia. Olha o cruzamento lá na direita. Bola passa pelo Mosqueira. Atlético Mineiro e Fortaleza. Grêmio e Botafogo, por conta daquela chamada repescagem da Copa Sul-Americana. Bahia perdeu do América de Cali ontem. O Vasco empatou com o Medellín. Ambos, inclusive, foram eliminados. Aí sai jogando o Flamengo lá pela esquerda. O último jogo aí foi 1-1. Bruno Henrique fez o gol do Flamengo. A bola vai saindo em lateral que favorece o rubro-negro lá pela esquerda. Vai o Varela para fazer a cobrança. Observe lá na torcida, né? Todo mundo de casa, com 12 graus a temperatura. Só botando aqui os times nos seus lugares, né? Quem tirou o Vasco da Copa Sul-Americana foi o Independente Del Valle, do Equador, que, aliás, desde que se estabeleceu aquele projeto, o time já chegou à final de Libertadores, ganhou 2 vezes a Copa Sul-Americana e empatou ontem em São Januário com o Vasco, né? O América de Cali venceu o Bahia por 1-0 depois do 0-0 em Salvador. Times brasileiros que não estão jogando essa rodada por conta dessas disputas da Copa Sul-Americana. Aí sai jogando aí o Rossi. Na ponta esquerda pro Arrasca. De primeira para Bruno Henrique. Bota na frente o Bruno Henrique. Levou para a perna esquerda. Foi desarmado na hora certinha. E tá marcado o impedimento pelo Rafael. É aquele clássico lance que o assistente deixa seguir. Porque aí no hábito de vídeo, ó, aliás, é uma posição muito difícil de ser marcado no campo. O Rafael tá acompanhando. Claro que ele vai chegar depois, né? Aliás, com o Bruno Henrique correndo, quase todo mundo chega depois. Não sei não, achei que até a posição era boa, viu? Olha a bolinha aí pintando na tela da Globo. Gol de Carboneiro. Lateral volta a marcar, né? Internacional 1-0 no Santos, na Vila Belmiro. O Santos que ganhou do Flamengo quarta-feira passada, mas no fim de semana perdeu do Mirassol com um número incrível. O Santos não fez uma finalização no jogo inteiro. Impressionante. Está jogando em casa hoje com o Inter, que vem de vitória contra o Ceará no fim de semana por 1-0. Gol do Alan Patrick. Vai ganhando lá na Vila Belmiro. Sinal, Atlético e Flamengo também jogam, só que na Copa do Brasil. Na Libertadores, Flamengo e Internacional vão se enfrentar nas oitavas de final. O Rafael marcou aí a irregularidade, o Gabriel está reclamando muito.
Chegou também o lateral Guilherme ali para fazer ponderações. O lance é esse, ó. A falta cometida exatamente pelo Lucas Barbosa em cima do Luiz Araújo. A falta que favorece o Flamengo. Luiz, eu queria falar um detalhe da jogada anterior, né, do lançamento do Rossi pro Arrascaeta. Essa pressão alta que faz o Bragantino obriga, primeiro, o Cleiton a jogar quase como um líbero, porque lá na defesa fica sempre mano a mano. E essa é uma característica, né, de quem faz essa marcação lá em cima para não ter inferioridade numérica na parte defensiva. E é falta para o Flamengo. Arrascaeta vai lá para a cobrança. Aí Léo Pereira, grandalhão. Arrascaeta partiu para a bola na primeira trave. Chegou o Sacha para fazer o corte. Ele sai jogando. Bola tocada em profundidade ali na esquerda para o Mosqueira. Ele vai na dividida, tenta o domínio. Pressiona Arrascaeta. Brigou. É esse tipo de dividida que esse juiz aí realmente não marca a faltinha. Aí o Arrascaeta tentou para o Pedro. Chegou para fazer o corte. Guzmán. Toca nela, sai jogando aqui na esquerda com o Lucas. Lucas recuando lá atrás para Guilherme. De novo para o Guzmán. Aí a vez do Flamengo subir a sua marcação. Aí o Wesley pressionando e ganhando. Tocando para o Jorginho. Jorginho para Bruno Henrique. Clareou, pé esquerdo. Espalma, Cleiton. Bola volta com o Wesley. O Wesley domina ali pela direita. Luiz Araújo está pertinho dele. Tocou, Luiz Araújo arrumou. Everton aprofundou para o Wesley no fundo. Tentou o drible. John fez o desarme e evitou a saída de bola. É o compromisso tático do John. Você viu onde ele estava marcando? Lucas saiu jogando. Gabriel dá um chutão lá para o ataque. Bola vai chegando para fazer o corte. Léo Ortiz. Vamos ver o Everton Araújo. Pressionado pelo Eduardo Sacha. A bola vai saindo. O juiz está na dúvida, olhou para o assistente, você vê o Cleiton. E a gente está revendo, ó. A saída e a tomada de bola do Wesley para o Jorginho. O Bruno bateu para a defesa do Cleiton, espalmando para o lado, numa jogada que era possível fazer isso, né? Porque virou uma regra que qualquer defesa o goleiro tem a obrigação de espalmar para o lado, às vezes não dá. Bora para o Bruno Henrique de novo. Fez o domínio o Bruno. Chegou com ele para fazer o corte o Guzmán. Bola ficou na dividida. Hurtado sai jogando para o RB Bragantino. Mas cedeu o lateral que favorece o Flamengo. Diga, Ricardinho. Complementando o que o Maestro falou, talvez o posicionamento do Bruno Henrique seja isso. Ele e o Pedro em cima dos dois zagueiros na última linha, para justamente ter essa velocidade do Bruno Henrique nas costas da defesa. Como é um time do Bragantino que pressiona muito, é compacto, a defesa é obrigada a jogar mais alto. Luiz Araújo, bola voltou, ele tentou de novo pro Wesley, levou para a linha de fundo, Pedro pedindo, bateu cruzado, Pedro na dividida, Luiz Araújo arrumou, Arrascaeta, quase que ele consegue preparar para tentar uma bicicleta. Bola volta com o Léo Pereira. Léo Pereira tem Varela do lado esquerdo, o Léo tenta uma jogada lá para a área, muito forte, a bola vai saindo pela linha de fundo. Futebol na Globo, aqui a emoção. Pedindo no Zé Delivery, antes do jogo acabar, sua Brahma chega gelada em minutos e vira investimento pro seu clube. Beba com moderação. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. E aquela marra tradicional? Temos? Vamos ver se vamos ter ou não vamos ter. Aquela entrada lá no alto, à direita do... Ih! É CR7 essa aí? Ele tá sério hoje, olha lá. Paulo Nunes tá sério hoje. Tá sério. Chegou cedo. Fala, maestro. Era a jogada anterior, né? Que me lembrou um gol do Maicon, né? Pela seleção brasileira. Que parecia que ele ia cruzar, ele bateu de 3 dedos entre o goleiro e a trave. Coreia do Norte na Copa de 2010. Não sei se a ideia do Wesley era essa, mas que ele bateu do mesmo jeito, bateu. E o Wesley passou errado, John recupera para o Bragantino. Aí vem por dentro, o Flamengo já consegue recompor seu sistema defensivo. E o Luiz Araújo, o juiz está indicando que talvez marcou uma falta do lance anterior. E não do Luiz Araújo, ele quis deixar claro que não era na dividida do Luiz Araújo. E ele marcou a falta que favorece o Bragantino. Ele fez o gesto, né, Luiz? Exatamente, André Galindo. Aí você vê o John posicionado para fazer a cobrança. Vai chegando ali também para se posicionar o lateral esquerdo, o Guilherme Lopes. Agora ficou só Guilherme. E o John tá aí, preparado, camisa 10. Olha o Pedro Henrique lá na área. Tem um gol com a camisa do Bragantino exatamente no jogo contra o Flamengo. Olha o levantamento. Rossi vai no segundo andar tranquilo para ficar com ela. E a disputa vai começar para valer em chefe de alto nível.
Temos os 15 cozinheiros selecionados e agora os mentores vão formar os times. É amanhã, logo depois de Vale Tudo. Está jogando a Arrascaeta ali do lado esquerdo hoje, um pouco mais do lado esquerdo, o Arrasca. Tentou por Varela, a bola foi desviada pelo Mosquera, saiu em lateral, que favorece o Flamengo ali. Varela para fazer a cobrança. Ô Luiz. Diga lá, André Galindo. Depois desse lance aí, porque diz respeito ao goleiro Rossi, o Felipe Luiz está muito tranquilo, fez apenas uma recomendação e foi ao Rossi. Se for preciso, rife a bola. Ele está preocupado com essa pressão dos atacantes do Bragantino na saída de bola do Flamengo. Perfeito, a gente percebeu que o Rossi foi lá falar com o Felipe de pertinho na beira do campo, né? O Flamengo sofreu com essa história de não rifar a bola no jogo em que foi eliminado da Copa do Mundo de Clubes contra o Bayern de Munique. Em alguns momentos, 3 dos 4 gols, não rifar a bola significou tomar gol do time alemão. Aí o Wesley pegou para fazer o corte o Guzmán Rodrigues, o uruguaio jogando a bola para fora. Veio do Peñarol, tem 25 anos, zagueirão de 1,85 m. São vários jogadores aqui, digamos, da América do Sul, jogando no RB Bragantino. Aí o Léo Pereira, daqui a pouco o Lucas vem com a sua informação. Bola tocada na esquerda, Bruno Henrique, adiantando, boa bola para o Arrascaeta. Arrascaeta pisa nela, ajeitou para Varela, domina pela ponta esquerda, entrega mais atrás para Jorginho. Jorginho de novo no Léo Pereira. Aí Léo Ortiz, jogadores do Flamengo todos no campo de ataque. O Wesley, Luiz Araújo tentou a devolução para o Wesley, dividida, ganhou o Wesley, Pedro pedindo, ele tentou o chute já na direção do gol, uma bola talvez com curva, mas não conseguiu. E sai jogando o Bragantino com o Sacha. Léo Ortiz toca nela, a bola sai lateral para o RB Bragantino. Pois não, o Lucas Rangel. Só para a gente ficar esperto em relação ao goleiro Cleiton, ele pediu pro preparador de goleiros aqui, o Rodrigo Bruns, buscar chuteiras novas para ele. Então pode ser que ele troque de chuteira a qualquer momento. Muito bem, o Cleiton lá com suas chuteiras amarelas. Sai jogando aí Pedro Henrique para o Bragantino, 19 do primeiro tempo. Mais cedo, Corinthians e Cruzeiro empataram por 0-0 em São Paulo. Jorginho dividida, carrinho frontal. E o juiz vai marcar a falta. O Jorginho não está gostando da marcação. O John chega falando um monte. O Gabriel se aproxima. Foi um carrinho frontal. A gente vai ver agora. Olha. E aí não tem como. Inclusive o pé direito do Jorginho está acima do chamado tornozelo alheio. E aí o juiz tem que marcar a falta. E o David Oliveira Lacerda marcou a falta que favorece o RB Bragantino. Aí o Gabriel para fazer a cobrança. O Gabriel perto do Bruno Henrique, baixinho, né? 1,71 m contra 1,84 m do Bruno Henrique. Bola com o Guzmán. Por dentro, antecipação do Everton. Ganhou, tocou no Bruno Henrique. Pedro passa por dentro, Bruno Henrique carregou, tá no chão. John, juiz marca a falta do camisa 10 do Bragantino. Ele disse que foi ombro no ombro. O juiz marca a falta que favorece o Flamengo. Mais uma vez para você o lance. Ó, roubada de bola do Everton. Depois ele ganha do John. Aí o Bruno Henrique, o John vem para tentar se recuperar na jogada. E acontece essa dividida aí. E a arbitragem marca a falta que favorece o Flamengo. Ali a uns 20 passos da linha da grande, quase na intermediária. Está distante para o chute direto. E a torcida do Flamengo sempre presente em qualquer canto do planeta. Atrás do gol, lá do outro lado, no gol defendido pelo Rossi. Tá aí o Bruno Henrique falando um montão. Luiz Araújo tá ali. Ele discute agora com o Pedro Henrique. O juiz vai lá conversar. Você tá vendo o Cleiton aí entrando a barreira. E o juiz vai lá falar com o Léo Pereira. Não, perdão, é o Jorginho. Vai lá falar com o Jorginho. Enfim, tiveram ali uma troca de debate entre Jorginho e o juiz da partida, o David Oliveira. O Jorginho estava lá no gol quase, né? E a cobrança de falta, Léo Pereira para bater de canhota. Fica praticamente só ele ali, o Luiz Araújo também está próximo. E o Everton Araújo está mais aqui à direita. Vamos ver o que vai fazer o Léo Pereira. Já passamos de 21 minutos do primeiro tempo. Luiz Araújo, Léo Pereira, agora vem o Arrascaeta.
O Cleiton orientou a barreira que protege o canto direito dele. É falta para o Flamengo em Bragança Paulista. Autorizado, Léo Pereira, pé esquerdo. A bola bateu na barreira. É escanteio. Aí você vê a reação do Cleiton. Vai lá o Arrascaeta para a cobrança. 21 para 22 minutos. E a nossa Colcan mostrando ali os movimentos de dentro do gol. Você vê a preocupação do Cleiton. O Gabriel fica aqui na primeira trave. O Léo Ortiz está quase ali perto da linha fatal. E a cobrança do escanteio do Arrascaeta. Subiu para fazer o corte lá atrás o Eduardo Sacha. E bota o contra-ataque, mas Everton Araújo não permite a arrancada do Mosqueira. Bola com Varela. Varela para Luiz Araújo. Luiz Araújo dominando, recuando, tocando de novo para Varela. Everton Araújo. Vamos ver o Jorginho chamando do lado esquerdo o Arrasca. Bruno devolveu, o Arrascaeta adiantou demais. A bola do Bruno já veio queimando, né? Ficou difícil talvez o domínio ali para o Arrascaeta. Aí sai jogando mais uma vez ali pela direita. O Sacha tocando para o John John. Lucas passou por dentro. John John meio que saiu da falta e o juiz está marcando. Ele fez como o John John, né? O John John levou a falta de vencida, meio que se desequilibrou. E hoje a regra permite que o juiz volte segundos atrás e marque a falta ou no início do lance ou no lance imediatamente anterior. Que foi o que aconteceu. Aí o Guzmán, recuando atrás para o goleiro Cleiton. Hoje, depois do segue o jogo, tem o avisa lá que eu vou. Paulo Vieira vai mostrar pra gente o Brasileirão de quadrilhas. Grande Paulo Vieira. Aliás, Pablo e Luizão, assisti todos os capítulos do Globoplay. Você que acompanha na TV Globo já pôde curtir. E fiquei amarradão porque vamos ter a segunda temporada. Vou falar pra você, Paulo Vieira, me fez dar risadas altíssimas com os fones no ouvido dentro do avião. Aí todo mundo, tá tudo bem, meu senhor? Não, tô só me divertindo aqui com Pablo e Luizão. Os capítulos estão todos lá no Globoplay. E lá tem também a TV Globo de graça pra você. Arrancando o Bruno Henrique pela ponta esquerda. Dominando, tocando atrás. Aí o domínio do Jorginho. Jorginho para Bruno Henrique. Jorginho parece que faz uma década que joga no Flamengo. Bola com Varela do lado esquerdo. Jorginho na bola curtinha para o Bruno. Aí chega Ramírez, recupera-se jogando para o Bragantino. Jogada com o Mosqueira, a bola vem por dentro. De novo Jorginho, Bruno, Arrascaeta. Amaciou com categoria. Vira o jogo na direita para o Wesley. O Welles domina ali pela direita. Quem se apresenta próximo dele é o Luiz Araújo, que vira o jogo lá para a esquerda, agora buscando o Léo Pereira. Varela, ali pela ponta esquerda. Jorginho vem na bola mais curtinha, já recebe. O Flamengo vai ficando mais tempo com a posse de bola, já com 55%. É uma característica do jogo do Flamengo, inclusive, em qualquer partida, aliás, né? Bola com o Léo Pereira. Varela passando do lado esquerdo. Cavadinha para ele, Varela para Jorginho, Jorginho para Bruno Henrique, dominou, traz para a perna esquerda, leva para a direita, tentou a jogada para o Varela, aí o toque quase na linha de fundo, Ramírez pressiona, o Varela reclama de falta na sequência, a bola explode no Bruno Henrique, é lateral, que favorece o Bragantino, e a gente já vê que vamos ter mexida no Bragantino. O Vinicinho tá aí com a camisa número 17. O Fernando Seabra vai mesmo, mexer Luiz, no time. É isso, Lucas? Isso mesmo. O Henry Mosqueira sentiu a coxa esquerda. Tá até com o calção meio levantado. Ele sentiu aí depois do último pique, fez o sinal. Tá saindo com a camisa 30. Ele que tá completando hoje 100 jogos. Completou, né, agora 100 jogos com a camisa do Bragantino. Colombiano Henry Mosqueira saindo com a camisa 30 para a entrada do 17, Vinicinho. Entrando o Vinicinho, que é um menino de 21 anos. Aliás, o Vinicinho, ele teve uma passagem na base do Flamengo. Depois foi lá para o Desportivo Brasil e faz parte aí agora desse conjunto de apostas que faz o RB Bragantino. Muitos jovens, inclusive, jogando no time de Bragança Paulista. 26 minutos de bola rolando. Diga, Ricardinho. Vinicinho vai jogar aqui do lado esquerdo e o Lucas vai passar, que é canhoto, vai passar pelo lado direito. Eles trocam de lado porque o Vinicinho gosta de jogar desse lado aqui. É um jogador individualmente que tem o drible e o cenário do jogo, Luiz. E a bola para o Bruno Henrique. Recebeu na área. Bruno Henrique. Talvez ele tenha levado com a mão, mas acho que o impedimento também foi marcado. A gente está vendo a reação aí do Davi. Mas a jogada já estava impugnada. Agora tem também um toque com a mão. Duas irregularidades no mesmo lance. E o Rafael marcou depois
a falta de ataque do Flamengo. O cenário do jogo, ele mudou um pouquinho do início, né? Antes a gente tinha o Bragantino pressionando o Flamengo com dificuldade de sair. Já faz algum tempo que o Bragantino já não tem essa facilidade. Pelo contrário, na pressão da saída de bola, o Flamengo tem colocado em dificuldade o Bragantino para sair jogando. Sacha vira o jogo na esquerda, buscando o Vinicinho pro John John. John John livrou da marcação do Luiz Araújo. Na sequência, o John John fez a falta no Wesley. Futebol na Globo, aqui é emoção. E que tal participar da nossa enquete de hoje? Vamos abrir a enquete a partir de agora na TV Globo para você. Qual o time do G4 é o maior favorito ao título? Esses são os 4 primeiros, né? Cruzeiro, Flamengo, pela ordem, inclusive. Ah, não, a ordem já inverteu, né? Com a vitória, o Palmeiras passou momentaneamente o Bragantino. O Palmeiras é terceiro, o Bragantino é quarto. E na sua opinião, que tal participar com a gente? Vai lá, o QR Code está aí na tela para você ir direto para o ge.globo. Luiz, em cima do que o Ricardo falou, é porque a marcação do Flamengo conseguiu encaixar na saída de bola do Bragantino. A gente viu que foram 2 oportunidades para o Flamengo, principalmente na saída de bola do Bragantino, né, em função desse encaixe que aconteceu na marcação, não só do Everton, como também do Jorginho. Vai jogando Léo Pereira, 28 minutos, primeiro tempo em Bragança Paulista. Simultaneamente nós temos Internacional 1-0 no Santos, na Vila Belmiro, na casa do Santos. E Vitória e Sport, jogo tá 0-0 em Salvador. Corinthians e Cruzeiro empataram por 0-0. O Ceará recebeu o Mirassol em Fortaleza. O Mirassol ganhou por 2-0. E o Palmeiras venceu de virada o Fluminense por 2-1 no Maracanã. Vinicinho com o Wesley. E a falta em cima do Vinicinho. No limite ali da área, o drible foi para fora, é verdade. O Vinicinho que joga do lado esquerdo, portanto o Lucas já está jogando na ponta direita. E a gente está vendo a bolada que ele levou o Guilherme, mas que virou um passe para o Vinicinho. E o Vinicinho tentou arrancar, o Wesley com ele, e o juiz marcou a falta do lateral direito do Flamengo. Vai lá o John John para fazer a cobrança. 29 minutos, primeiro tempo. Bragança Paulista, rodada 16 do Brasileirão. Amanhã apenas um jogo, Juventude São Paulo, 7 horas da noite. Aí temos 3 partidas que foram adiadas por conta de jogos por competições internacionais: Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo. Vai lá o John John para falta. Ele colocado, o Guilherme também. Vamos ver o que vai fazer o John John. Olha só, mais ou menos a visão do John John, né? Dá para bater direto? Dá, por que não? John John para a bola! Futebol na Globo, aqui a emoção. Novo Natura Homem Evolútil, para o homem que nunca para de evoluir. No Brasileirão do ano passado, nós tivemos empate por 1-1 em Bragança Paulista, né? Eu lembrei desse jogo agora há pouco, né? Pedro Henrique, o zagueiro do Bragantino, fez para o RB. E o Bruno Henrique empatou para o Flamengo. Foi um jogo muito disputado. E no Rio, no segundo turno, o Flamengo venceu por 2-1. No outro jogo também, no nível muito alto. Michael e um gol contra do volante Raul, né? O Douglas Mendes fez o gol do Red Bull Bragantino. 30 minutos de bola rolando. Luiz Araújo. Luiz Araújo por dentro. Boa bola. Arrascaeta. Dominou. Tentou pro Bruno Henrique. Voltou no Arrasca. Ele tentou um totozinho pro Pedro. Foi forte demais. Recuperação do Jorginho. Tocou no Arrascaeta. Falta nele. Fica indignado o Lucas Barbosa com a marcação da falta. O Guilherme também está ali perto reclamando. O Arrasca está no chão. E a falta foi se aproximando, ó. Jorginho, uma roubada de bola com categoria. Depois um toque para o Arrascaeta, que acabou sofrendo a falta do lateral esquerdo Guilherme. Olha, gente, a falta está aí, a linha da grande área, ó. Alguns passos da linha da grande área. Novamente a marcação, Luiz, né? Com a inteligência do Jorginho, né? De antecipando a jogada para poder daí transformar a jogada ofensiva. Aí você vê o Arrascaeta, o Léo Pereira e o Léo Ortiz conversando com o Felipe. O Arrasca vai lá para fazer a cobrança de falta. É uma posição mais
adequada para o jeito que o Arrascaeta bate. Ele gosta até às vezes mais próximo um pouquinho. Arrascaeta e Luiz Araújo. Arrasca de pé direito, Luiz Araújo de pé esquerdo. 31 minutos, autorizado. Luiz Araújo explodiu na barreira. E agora pegou bem no rosto. Temos uma queda. E o juiz vai dar uma checada lá para saber da saúde alheia. Pedro Henrique tá aí no chão, ó. Tomou a bolada no rosto, já está sendo atendido imediatamente ali. Rapaz, olha como foi. Pegou na ponta do queixo ali. Ou entre o queixo e o nariz, o cara ali, eu vou falar para você, no boxe, o cara apaga. Aí é nocaute. Muita gente fala assim, é nocaute. Não, nocaute é quando a luta acaba. Senão é queda. Por isso que eu disse. Não, aí dá para abrir a contagem. Né? Não, aí até 10 fácil. Aí dá para abrir a contagem. Fala lá, De Galindo. Vamos falar sobre o Emerson Royal, Luiz. É o seguinte, agora há pouco, no fim da tarde, início da noite, o Flamengo encaminhou uma negociação com esse lateral direito, o Emerson Royal, que tem 26 anos. Aqui no Brasil teve um destaque no Atlético Mineiro, mas que pertence ao Milan. Ele, caso o negócio se concretize, será o substituto do Wesley, que a gente já falou, está indo para Roma da Itália. Perfeito. O Flamengo tem feito algumas contratações. A que mais surpreendeu pelo peso desse jogador, né? O Saúl do Atlético de Madrid, um jogador de 30 anos, experiente, que já chegou ao Rio de Janeiro. Aliás, no intervalo a gente vai passar algumas imagens para você. Vamos passar por essa contratação, trazendo algumas imagens do Saúl, que já foi lá no centro de treinamento do Flamengo e tal. É um meio-campo que vem para em tese, né, compor aquela... Não é a função do Gerson, que são jogadores diferentes, mas pode ajudar muito ali no meio do campo. E agora o Emerson Royal, que é uma espécie de híbrido, né? Joga na lateral direita e joga também de zagueiro. Jogador de seleção brasileira, por sinal. Está jogando o Bragantino com o Gabriel. Aí na direita, o já recuperado Pedro Henrique. Mandou lá para o ataque. Corte do Léo Pereira. Você viu o Jorginho, que categoria para dar um toque para o Everton? Joga fácil demais o Jorginho, gente. E ainda comanda, né? Orienta. Não por acaso que o Jorginho tem 57 jogos com a camisa da seleção italiana. Ele foi já jovenzinho jogar fora do Brasil, lá no Verona. Fez a carreira dele toda no Brasil, catarinense de Imbituba. E agora realiza o sonho de jogar no Brasil. Léo Ortiz. Vamos ver o Wesley. De novo no Ortiz. Tentou a jogada no meio, Bruno Henrique, que categoria de cabeça, parou para Arrascaeta. Pedro passa na ponta esquerda, Bruno Henrique na direita, bola para o Bruno, recebeu na direita, ficou com a frente completamente povoada. E o corte do Pedro Henrique sai jogando aqui na esquerda e a falta marcada em cima do Vinicinho. E o Fernando Seba está aplaudindo ali. Futebol na Globo, aqui é emoção. Linguiça, hambúrguer, é perdigão na brasa. Vai, manda brasa, vem, vai, manda brasa. E a principal competição do voleibol todo ano é a Liga das Nações. Meus amigos, amanhã o Brasil está nas quartas de final. A bola sobe às 3 da tarde e o Sport TV 2 vai transmitir para você. Quando você viu esse domínio maravilhoso ali do Pedro. É o Brasil nas quartas de final. É o vôlei feminino essa semana e semana que vem o vôlei masculino. Lembrando que o Brasil enfrenta quem sair de Japão e Turquia. Já temos a outra semifinal definida, né? A poderosa Itália, 13 jogos na Liga das Nações, 13 vitórias. Inclusive ganhando da gente no Maracanãzinho. Itália e Polônia, que hoje tirou a China. Aliás, esses jogos estão acontecendo na Polônia. Semana que vem no masculino, na China. Brasil, quarta-feira que vem contra a China. No masculino não tem a mesma força. Aliás, nem passa perto da força do voleibol feminino lá na China. Bola com o Varela. Varela faz o levantamento. Vamos ver o Pedro. Ó o Pedro, dividida. Proteção do Bruno, Pedro com o Guzmão. Os dois se enroscaram. E a bola ficou ali com o Cleiton. Vai sair jogando o goleiro do Bragantino. Maestro Júnior. Tinha pedido a palavra. Pois não, maestro. Não, foi a jogada passada, né? Que conseguiu, através de um passe do Ortiz, a bola chegar no Bruno Henrique e deu a sequência para o Arrascaeta. Se ele consegue dar o passe um pouco mais rápido, né? O Bruno Henrique chegaria a bater.
como ela segurou um pouco na grama, então o passe não foi tão forte assim, ele foi obrigado a dar aquele break, e aí o Paulo Henrique chegou. Pedro Henrique. Vai sair jogando aí o Guilherme, que bola perigosa. Jogou lá na direita. Você vê que essa bola é sempre um perigo e força quem vai receber lá tentar sair jogando rápido. Você vê que o Sacha tá dizendo, vamos lá, gente, calma. O Pedro Henrique tentou se livrar da bola ali, não conseguiu não. Na verdade, aquele começo, né, Ricardinho, como você disse, tivemos um Bragantino atuante, 10 minutos, depois o Flamengo foi tomando conta do jogo, tem um jogo no controle, 60% já de posse de bola, inclusive. Viu, Ricardinho? Não só no controle de posse de bola, mas na construção da jogada, né? O Bragantino não chegou mais no gol do Flamengo, já não consegue com a mesma eficiência essa pressão, e quando pressiona, o Arrascaeta sai lá da ponta esquerda e vem para dentro e recebe essa bola nas costas dos volantes. É que ainda não acertou esse penúltimo passe para os atacantes. Bruno Henrique e o Pedro estão toda hora em cima dos dois zagueiros tentando tirar essa sobra. O Flamengo trabalha bem a bola e quando perde a bola, pressiona o Bragantino, que não consegue jogar. Léo Ortiz, Bruno Henrique tentou pro Varela, voltou de novo com o Bruno, dominando, Everton rola a bola na ponta esquerda, aí Léo Ortiz, o Flamengo inteiro no campo de ataque, Bragantino se defendendo, Flamengo buscando o gol, dois times que estão na parte de cima da tabela, lutando pelo título, Luiz Araújo levantando pro Wesley, foi muito forte, e é só tiro de meta para o Bragantino. Gente, vem aí as fases decisivas da Copa do Brasil e da Libertadores. Começamos com Copa do Brasil, oitavas de final. Próxima quarta, depois de Vale Tudo, ao tamanho dos clássicos. Corinthians e Palmeiras, primeiro jogo na casa do Corinthians. Internacional e Fluminense, primeiro jogo na casa do Inter. Quarta que vem é a Copa do Brasil, chegando com tudo para você. São duas quartas seguidas de Copa do Brasil. E depois as oitavas da Libertadores da América. Um grande clássico brasileiro. Internacional e Flamengo, primeiro jogo no Maracanã. Segundo jogo lá no dia 20 de agosto, no Rio Grande do Sul. Vinicinho pro John John. Na esquerda, Guilherme. De novo pro John John. Aí o John John pro Vinicinho. Foi pra área, pé esquerdo. Sacha chegou um pouquinho depois. Não dá nem para recriminar o Vinicinho, que é o chamado chute cruzado, né? Ó, e no chão. Pro Sacha estava difícil e foi um pouco distante também do cantinho esquerdo do Rossi. O João achou o passe, né? Na movimentação do Vinicinho, passe perfeito para ele. É que a batida não saiu da forma como ele queria, né? Mas já tinha, até a execução da jogada, da batida, foi tão rápida, né? Que não deu tempo do jogador do Flamengo chegar para bloquear. Aí jogando o Rossi, o Wesley dominou mal. Guilherme adiantando para o Vinicinho na ponta esquerda. Vinicinho entrou há pouco no jogo. O Mosqueira saiu machucado. Aí o Gabriel. Bolão. Lucas de cabeça para trás. Impedimento. Demorou um pouquinho. O Varela reclamou. E a arbitragem marcou impedimento no ataque do Bragantino. Nessa bola em profundidade do Gabriel. Foi perfeita a marcação. O Lucas realmente estava adiantado no ataque do Bragantino. A marcação aí do Douglas Pagung, do Espírito Santo, do quadro capixaba. Everton, o Wesley, vem por dentro. Deu uma escorregada o Wesley, recuperou o Sacha. O Vinicinho. Lucas tentou pro Ramires. Léo Pereira bobeou. Bola voltou e o juiz marca a falta em cima do Vinicinho. O Léo tá reclamando com a arbitragem. A falta é ótima pro Bragantino. Ali na meia-lua da grande área. Ó, o Léo Pereira dominou. Quando foi sair jogando, se enrolou. O Vinicinho recuperou. Everton Araújo vai na bola. Toca na bola. Mas a arbitragem marcou a falta. Aliás, para contrariar a gente, o Davi, que é de marcar poucas faltas, hoje ele está mais faltoso, digamos assim, Maestro Júnior. É que o jogo está pegado, Luiz. Quer dizer, as duas equipes procuram usar, né, a ferramenta da marcação estreita, rápida, né, alta, que é para evitar que o adversário tenha liberdade de jogo. 13 faltas marcadas já no jogo, 7 cometidas pelo Flamengo. Você vê lá no alto ali, logo sob o placar que está lá no alto. Esse placarzão ficou bonitão, né? O placar 2025 da Globo.
Olha que legal essa imagem ali na posição da cobrança da falta do Bragantino. Jogadores do Flamengo vão proteger o canto direito do goleiro Rossi, que orienta ali a barreira. 5 jogadores na barreira. E ainda, claro, para a barreira poder saltar, sempre se bota um homem ali para evitar a bola por baixo. E a cobrança de falta. Guilherme para bater de canhota. John para bater de direita. A falta na linha da meia-lua da grande área. Aos 41 minutos. Autorizado John Rossi! Com a pontinha dos dedos. De novo para você o salto do Rossi. Defesaça do goleiro rubro-negro. E que imagem é essa, hein? Tão craque quanto o Rossi, o repórter cinematográfico que ficou buscar. John na cobrança de escanteio. Rossi de novo. Bola volta na direita. Ramires. Corte do Bruno Henrique. Volta no Ramires. Levantamento. Sacha furou. E o Varela manda essa bola para o campo de ataque. Vai lá o Arrascaeta. Deu um toque de cabeça no vazio, mas tem 3 marcando o Arrasca ali. E a bola recuada do Hurtado para o goleiro Cleiton. E saiu jogando errado. Recupera o Flamengo. Jorginho trabalhou por dentro para o Everton. Desarmado. O Wesley com o Vinicinho. Vinicinho tentou o drible, saiu com bola e tudo pela linha de lado. Lateral favorecendo o Flamengo aos 42. Diga, maestro. É defesa do Rossi, né? A batida do John foi uma batida quase perfeita, né? E o Rossi foi melhor ainda. Parecia pela imagem que ele não ia conseguir chegar, né? Mas você viu a origem da falta. Uma bola que tinha que ser rifada, né? Foi uma tentativa de sair jogando. Novamente foi criada uma opção para o adversário nessa saída de bola do Flamengo. Ao longo da história, 21 confrontos entre Bragantino e Flamengo, todos pelo Campeonato Brasileiro. E a curiosidade é que 7 vitórias para um, 7 vitórias para o outro, 7 empates. Tá tudo empatado. O Bragantino realmente, desde que ou nas vezes que frequentou o Campeonato Brasileiro, o Bragantino foi vice-campeão brasileiro em 1991. Olha o Wesley dominando ali. Pedro, bola veio meio atrás, o Pedro consertou. Luiz Araújo, domina, tenta o drible, levou bem a marcação Luiz Araújo. Wesley na bola mais curtinha, para ele. Bloqueado na hora certa pelo Gabriel. Lateral que favorece o Flamengo ali pela direita. Aí o Wesley, que pode estar nos seus últimos dias vestindo a camisa do Flamengo. Tudo indica que será negociado para o futebol italiano, para Roma. Gabriel está sentindo algo aí. O jogo parou, mas auxiliado ali pelo Guzmán e pelo juiz, já se levantou o experiente Gabriel, 33 anos. Vai lá para a cobrança de lateral Wesley. 44 minutos do primeiro tempo, daqui a pouco no show do intervalo. Os gols do Maracanã. De virada, o Palmeiras venceu o Fluminense por 2-1. Uma semana importante, o Palmeiras conseguindo 2 vitórias em clássicos. O Wesley, Luiz Araújo, domina na ponta direita. Vamos ver o que ele vai fazer, trouxe para canhotinha, tome levantamento, Jorginho, deu uma casquinha para trás e a bola foi pela linha de fundo. Diga lá, Lucas Rangel. Não, é só para destacar uma curiosidade também sobre a falta do John. No jogo contra o Juventude aqui mesmo, o Bragantino venceu por 1-0, gol do John. Uma falta exatamente nessa mesma posição, batida dessa mesma forma. Só que a bola bateu na trave e entrou e o goleirão não conseguiu chegar como o Rossi. Teremos 2 de acréscimo. Obrigado, Lucas. Bem lembrado o gol do John na vitória sobre o Juventude mesmo. A bola foi um pouquinho mais no canto e bateu na trave e entrou, mas ali talvez... não dá nem para pedir pro John chutar em outro lugar. Talvez para entrar tinha que ter um pouquinho mais de força só ali, porque foi no ângulo, né? O Rossi tem mérito do goleiro, não é? Vocês não gostam da mérito para o goleiro, vocês que batiam falta. O Maestro foi muito bem. O mérito dessa falta é todo do goleiro. A batida do John foi muito boa. É que o Rossi realmente ele foi no tempo dela, né, Maestro? Porque se ele dá meio segundinho, ele já não conseguia chegar porque ela ia no ângulo. Eu acho que ele, pela posição do corpo do John, ele já ganhou esse segundo. Foi o que deu a possibilidade de chegar para a defesa. Aí o John dominando ali pela ponta esquerda, tirou o Wesley no fundo, tome cruzamento, olha o Sacha, o toque de cabeça, era quase que um passe ali, né? Cabeçando na direção do gol ali. O Lucas estava chegando, também estava chegando o lateral Hurtado, mas o Rossi, melhor que eles, foi lá para fazer a defesa. Entramos no minuto final em Bragança Paulista, segue 0-0. Com esses resultados, né?
Eu lembro que o Cruzeiro hoje empatou com o Corinthians, ou seja, o Corinthians numa fase de turbulência, muita gente dizendo que o Cruzeiro ia ganhar, mas jogar em São Paulo contra o Corinthians, independentemente da circunstância da vida do Corinthians, é sempre jogo grande. O Cruzeiro ganhou um ponto lá em São Paulo, tem 16 jogos e 34 pontos. O Flamengo tem, com esse jogo, 15 e 31. Aí você vê a jogada em câmera lenta, a bola batendo no braço ali do Bruno Henrique, quando apita o árbitro David Oliveira Lacerda. Fim de papo no primeiro tempo em Bragança Paulista. Rodada 16 do Brasileirão. Por enquanto, 0 para o Bragantino, 0 para o Flamengo do Pedro, que hoje começa como titular, deve seguir o jogo. Daqui a pouquinho, show no intervalo com lances, gols, análise e tudo mais para você. Amanhã, a pressão vai estar lá no alto na disputa do chefe de alto nível. Agora, o jogo começa para valer. Olha só. Você que se liga na Globo, nós estamos de volta. O estádio Cícero de Souza Marques tem 12 mil lugares de capacidade, gramado perfeito, 0-0 entre RB Bragantino e Flamengo. Com o Ricardinho como maestro Júnior, hora dos melhores momentos. Com vocês, meus craques. Vai, Ricardo. Eu acho que o Bragantino começou melhor um pouquinho que o Flamengo, porque a pressão na saída de bola fazia com que o Flamengo tivesse dificuldade para criar jogadas. Mas rapidamente o Flamengo conseguiu mudar o cenário do jogo, né? E eu acho que foi um primeiro tempo, né, Maestro, de que assim, as equipes que conseguiram pressionar e o Flamengo construiu as suas chances nessa pressão, né, de roubar a bola no campo de ataque, teve algumas finalizações. E o Bragantino também, teve a falta do John, enfim, uma série de situações no primeiro tempo. Mas isso, do erro de saída de bola sempre do adversário. Eu acho que essa, na verdade, foi a grande virtude das duas equipes, né? Quando o Flamengo encaixou a marcação, conseguiu roubar essa defesa é espetacular, né? Essa imagem aí, você vê que parece que ele não vai chegar. Mas pelo o gesto corporal do John, ele não sai do lugar, ele espera que a bola seja batida ali. Por isso que ele conseguiu chegar na bola, porque se ele tivesse, pelo menos, né, pensado que ele poderia bater por cima, ele não chegaria. Grande defesa. Defesa sensacional. Deixa eu ver quem tá no telão comigo aqui. Alô, Lucas Rangel, nosso telão aqui, Lucas Rangel, garoto. Informações desse show do intervalo do RB Bragantino, Lucas. Luiz, primeiro tempo o Fernando Seabra estava bastante agitado e pelo que deu para perceber, ele estava pedindo mais aproximação do setor ofensivo para que o time conseguisse construir as jogadas. O time não conseguiu finalizar tanto e por isso ele estava bastante impaciente. Lembrando que no banco de reservas, o Fernando Seabra tem o Isidro Pita, que é o artilheiro do Bragantino na temporada, com 6 gols. Mais informações do Flamengo com o André Galindo. Flamengo, Lucas, que está voltando agora sem mudanças para o segundo tempo, mas eu quero destacar o Saul, meia espanhol, chegou já ao Rio de Janeiro, conheceu as instalações do CT, o Centro de Treinamento do Flamengo no Rio de Janeiro, o Ninho do Urubu, gostou do que viu, 30 anos, canhoto, atua em várias posições ali do meio-campo, foi parceiro do Felipe Luiz, jogaram juntos no Atlético de Madrid, reforço importante para a sequência da temporada, contrato de 3 anos. Será que o Saul vai ajudar o Flamengo, Luiz Roberto? Eu vou repassar, meu amigo André Galindo, aqui para os nossos comentaristas, mas só para completar, né, e deixar claro que o Flamengo vivia um dia turbulento de novo, hoje por conta do vazamento de uma mensagem, um vazamento criminoso, diga-se de passagem, do médico Dr. José Luiz Runco sobre os joelhos do Nico de la Cruz. O Dr. Runco acabou se desligando do Flamengo ao fim do dia. Não estou fazendo nenhum julgamento aqui da situação, mas, enfim, os jogadores saíram em defesa, evidentemente, do Nico de la Cruz. E tivemos também essa boa notícia, a chegada do Saul, que é um jogador, um volante, um segundo volante, canhoto. Teve uma contusão séria, mas um cara que vinha entregando, inclusive, no Atlético de Madrid. Exatamente, Luiz. Comentei contigo, com o Ricardinho aqui, que eu fui consultar um que está morando na Espanha há muito tempo, que é o Donato, que jogou no Vasco, jogou no La Coruña há muito tempo, e jogou não, que viu, né, o início da carreira do Saul. Ele diz que é um jogador que realmente é de um ótimo nível, pode jogar de cabeça de área, pode jogar um pouco mais à frente, só que ele teve essa contusão e nunca mais voltou a jogar no nível que ele jogou quando chegou à seleção espanhola. Mas ele acha que é um reforço realmente de peso. A gente está vendo imagens do Saul na chegada dele
ao Rio de Janeiro, segurança Pinheiro, que é há muitos anos no seu tempo, hein, Maestro? Pinheirão tá lá firme e forte. De bigode ali. Firme e forte como uma rocha. Como uma rocha. O Ricardinho, o fato do Saul ter jogado com o Felipe Luiz e ter, obviamente, sido indicado pelo Felipe, conversaram, o Felipe deve ter explicado como se vive no Brasil, etc. Isso que ajuda um pouco, talvez, na adaptação, né? Isso ajuda muito, né, Luiz? Porque, às vezes, você vê o jogador jogar e você trazer ele para o seu time como treinador é uma situação importante, aliás, é essencial para uma contratação. Mas você ter podido jogar com ele como companheiro, né, é muito importante. E o Felipe Luiz teve esse privilégio, por isso ele, com certeza, indicou o jogador que vai ajudar o Flamengo, porque tem muita qualidade. Quando você chegou na França para jogar no Bordeaux, você tinha algum amigo do futebol ou só sommelier, aqueles que entendem dos vinhos lá? Não, tinha o Gralac, por exemplo, que era o zagueiro, jogou sim. Lá. E eu joguei, sabe com quem lá? Jean-Pierre Papin. Ah, jogou com o centroavante, bom de bola. Papinada. Brilhou no Milan depois, né? Papinada. Gesto Papinada, o gesto técnico de voleio dele, sensacional. Jogava naquele time do Milan, timaço do Milan, campeão europeu, vice-campeão mundial. Exato. Né? Perdeu a final pro... Me ajuda, você lembra? São Paulo, acho que foi, né? Foi pro São Paulo. Papin fez até um gol e o Massaro fez o outro. Massaro que errou um dos pênaltis em 94 contra o Brasil. Agora a memória funcionou. Daniele Massaro. Tudo... Vai começar o segundo tempo em Bragança Paulista. O Bragantino vai ficando à esquerda do seu televisor, o Flamengo à direita, 0-0, jogo importantíssimo, dois times que estão entre os 4 mais bem colocados do Campeonato Brasileiro, postulantes ao título, as vagas de Libertadores, autoriza Davi de Oliveira Lacerda, bola rolando, está valendo, começa o segundo tempo, Lucas lançado, saiu na cara do Rossi, bateu, gol! Na saída de bola, 3 passes, a bola do John sensacional e a finalização aos 8 segundos do segundo tempo de Lucas Barbosa, é o nome da emoção, abrindo o placar para o RB Bragantino. 8 segundos, meus amigos. Primeiro do Lucas Barbosa no Campeonato Brasileiro. Sabe de quem? Lucas Barbosa é o nome do gol. Essa não deu para você, Rossi. 1-0 RB Bragantino. Começou com um gol, o segundo gol relâmpago. Na frente o Bragantino, que pode mudar a dinâmica do jogo, hein, Ricardinho? Luiz, mas essa jogada eu vou te falar que foi ensaiada a saída de bola. Porque a movimentação do Lucas, e não é essa câmera que a gente está aqui não, a do replay, mostra a movimentação dele e o John quase não olha para ele. Quando a bola é escorada para o John dar o passe, e ele é o melhor passador do time, ele já coloca a bola na frente entre o lateral esquerdo do Flamengo e o quarto zagueiro. Eu vou falar novamente que eu acho que essa jogada de saída de bola do meio foi ensaiada e deu muito certo, porque a finalização do Lucas foi muito bem feita e o Bragantino saiu na frente. Aí você vê o Arrascaeta, o Bragantino tem uma alteração para esse segundo tempo, é isso, Lucas? Tem sim, Luiz, e foi uma alteração, vai lá. Lá vem Flamengo, levantamento para o Bruno Henrique. Lucas Barbosa chega, acaba atingido pelo Jorginho, a arbitragem marca a falta e vai ter o primeiro cartão amarelo do jogo. Cartão para o Jorginho, camisa 21 do Flamengo, por essa falta que nós acabamos de acompanhar. Ô Lucas, por favor. Exatamente. Quem saiu foi o Pedro Henrique com a 14 para a entrada do Eduardo com a número 3. E o Pedro Henrique, Luiz, por causa daquele lance, aquela bolada que ele tomou no rosto, a falta no primeiro tempo, foi acionado o protocolo de concussão. Então essa substituição não contou, né, para 5 do Bragantino. O Seabra pode ainda trocar 5 substituições por causa daquela pancada. O Pedro Henrique estava passando mal no vestiário e foi acionado esse protocolo de concussão. E o adversário também passa a ter uma a mais, né? O Flamengo ainda não fez substituições, o Bragantino já tinha feito uma, a entrada do Vinicinho no primeiro tempo, que o Mosqueira saiu machucado, né? Ou seja, o Bragantino ainda pode fazer, então, 4 substituições e o Flamengo pode fazer 6 substituições, se o treinador achar necessário. O RB Bragantino tem
2 paradas ainda, usou uma no primeiro tempo e a do intervalo, e o Flamengo não utilizou, claro, não fez substituições, tem 3 paralisações para utilizar as 6. O Flamengo tem 8 desfalques, hoje não está fácil substituir, não. Bola para o Wesley na direita. Flamengo pressionado agora, dominou o primeiro tempo. Wesley fez o cruzamento, o Bruno Henrique dividida. O Bruno deu uma patinadinha, mas estava distante para ele chegar. E o Eduardo chegou rasgando, tirando de lá. Aí você vê o Eduardo entrando, o Eduardo Santos é grandalhão, é 1,96 m de altura. Arrascaeta, jogada para Pedro, arrumou, Bruno Henrique mandou à direita do gol. Fugindo até do jeitão que ele gosta de bater dali, que é uma bola mais chapada, né? Com a parte inteira do pé no canto esquerdo do goleiro, normalmente. Maestro Júnior, Bragantino sai na frente. Estou plenamente de acordo com o Ricardinho em relação à jogada ensaiada, né? Toda jogada ela começa exatamente com a movimentação do Lucas, né? Só que aí você tem um lateral improvisado que não tem essa noção, porque ele está do outro lado. A cobertura do lado direito é completamente diferente com a cobertura de quem joga pelo lado esquerdo. Exatamente pelo fato do Varela estar jogando ali há algum tempo, mas não tem a manha, vamos dizer, do lateral esquerdo de origem. Flamengo que teve um domínio do primeiro tempo, a partir dos 10 minutos. Não foram muitas finalizações, não é verdade. E essa vitória é bem importante. O Bragantino vencendo por 1-0 retoma a terceira posição na tabela de classificação. Tinha perdido para o Palmeiras, que ganhou do Fluminense por 2-1 de virada no Maracanã. E o Bragantino volta para a terceira posição, chegando a 30 pontos com essa vitória. Aí está a parte de cima da tabela para você, ó. Exatamente o que eu estou dizendo. O Wesley quase perdeu. E perdeu. John arranca, tentou para o Sacha, acabou botando muita força. Léo Pereira recuou. Olha o Rossi, rapaz. Um cortezinho com a canhotinha. Aí bota o Bruno Henrique para correr. Bola não saiu, Bruno Henrique por dentro, Arrascaeta, Pedro passou, Arrasca, pé direito, para fora do gol! O Bruno chegou a fazer um gesto que passou para receber a bola do Rossi para o Bruno Henrique, armando o ataque a partir do goleiro. É o que disse o Felipe Luiz, né? Naquela conversa flagrada pelo Galindo no primeiro tempo. E a finalização do Arrascaeta, que normalmente costuma ser mais preciso dali, inclusive. Mas tem que finalizar mais mesmo, como está acontecendo no segundo tempo. Você viu que a marcação alta, ela proporciona uma saída, né? Com o pé do goleiro, sendo precisa, você cria, né, automaticamente uma jogada de perigo, como aconteceu agora. Olha o Everton Araújo. Chegou na marcação, consegue fazer o domínio e sai jogando aqui pela esquerda. O jogo esquenta ainda mais. Numa rodada em que o líder, o Cruzeiro, jogou em São Paulo contra o Corinthians. O jogo terminou empatado por 0-0. O Cruzeiro com 16 partidas e 34 pontos. Aqui o Flamengo buscando o empate. Bruno Henrique vai para cima da marcação do Eduardo, costurou, o Eduardo bloqueou. Bola voltou no Bruno, tá na linha de fundo. Conseguiu um totozinho. Era pro Luiz Araújo, mas saiu fraco demais. E o Cleiton intercepta e fica com ela. Esquenta o jogo em Bragança Paulista. Gente, é um jogo grande, muito importante para as pretensões dos dois times. O Bragantino publicamente costuma dizer que a meta ainda é a Libertadores, a meta do conglomerado, né? Opa, aí tem uma discussão aí, Lucas com Varela. Aí o autor do gol, Léo Pereira também chega lá. O juiz conseguiu controlar a situação, tá tudo bem. Luiz. O grupo, né, administrado pela Red Bull tem suas pretensões e agora é um projeto de médio prazo com a manutenção do time nas grandes competições, notadamente na Série A do futebol brasileiro. É o mais importante nesse momento, até para conclusão da construção do novo estádio em Bragança Paulista. Aí a chegada do Wesley, bola ficou na direita com o Pedro, foi desarmado, Gabriel perfeito. É um primeiro volante de marcação forte o Gabriel. Foi assim no Botafogo, no Corinthians, no Palmeiras, no Internacional. Gabriel que nasceu em Paulínia, aliás é meio que perto de Bragança Paulista, entre Bragança e Campinas. E começou a sua carreira exatamente lá no Paulínia. Depois foi para o Botafogo. Diga lá, Lucas.
Foi o quarto gol do Lucas Barbosa nessa temporada, o primeiro dele no Brasileirão, e tão comemorado quanto ele foi o auxiliar técnico do Fernando Seabra, o Vinícius Rovares, que é o responsável por ensaiar jogadas nos treinamentos. Bolas paradas, saída de jogo, como o maestro bem observou, sim, é uma jogada ensaiada pelo Bragantino com frequência, são várias jogadas, inclusive contra o Botafogo, o Bragantino ganhou de 1-0 num lance de jogada ensaiada de escanteio. Também o Rovares foi muito comemorado. E hoje, novamente, os jogadores reconhecendo esse trabalho que é feito durante a semana. Vinícius Rovares e Álvaro Martins são os auxiliares diretos aí do técnico Fernando Seabra. A gente está mostrando, inclusive. Bacana, é uma comissão técnica grande, muito capaz. O Felipe Luiz falou na entrevista coletiva do domingo, que conhece bem o trabalho e tal do Fernando Seabra. E a bolinha da Ar da Graça na tela da Globo. Olha, o Vitória abre o placar, hein? Vitória e Sport. O Sport não venceu no campeonato e Eric. Mais um para o Vitória, 0 para o Sport. O Vitória está ali na 13ª posição do campeonato, somando pontos muito importantes a essa altura. Lembrando que amanhã a gente vai ter Juventude e São Paulo e as outras 3 partidas, Vasco e Bahia, Atlético Mineiro e Fortaleza, Grêmio e Botafogo, foram adiadas. Ainda sem data. Léo Pereira para Varela, dominando ali pela ponta esquerda, chamando o Bruno Henrique. Bruno Henrique tem o Eduardo na marcação, Bruno Henrique traz para a perna direita, trabalhou com o Everton, ajeitou para o Varela, de novo pela meia esquerda, tocando mais à frente, o Wesley, do lado direito, o Léo Ortiz está no ataque, tome levantamento, o Bruno tocou de cabeça, a bola bateu no Eduardo, volta no Bruno, Bruno ajeitando aqui com o Varela. Varela para Everton, Araújo dá até para bater pro gol, mas ele preferiu tocar pro Jorginho. Que arrumada pro Varela, girou, tocou no Bruno Henrique. Tome levantamento, segunda trave, Arrascaeta, Jorginho, segura Cleiton. Mas temos um segundo tempo diferente. O gol do Bragantino e um Flamengo com... O Flamengo teve 3 finalizações no primeiro tempo inteiro e agora já teve 3 no segundo tempo, com 10 minutos agora, Ricardinho. É porque o gol com 8 segundos, 10 segundos mudou totalmente o cenário do jogo, né? O Flamengo, que tem qualidade técnica, que tem um time com a capacidade de construção e que agora está transformando essa construção em finalização, vai pressionar o time do Bragantino, que se ficar só se defendendo, vai lá, Luiz. E vem Flamengo de novo, bola com o Wesley, ali pela direita, Pedro se desmarcou, cruzamento, passou pelo Pedro. Cleiton foi lá, o Pedro vai pressionar porque tem, claro, a regra dos 8 segundos, né? A partir de agora. 1.000, 2.000, 3.000, começa a contar o juiz. Aí ele conta 5. O que é 1.000, né? Você encada. É mais ou menos o Gia lá. Ele estava fazendo o gesto dos 5 segundos para completar a lei dos 8 segundos, a regra dos 8 segundos. Que aí o cara marca um tiro livre indireto. John, toque de cabeça, o Wesley recupera para o Flamengo. Protegeu de forma equivocada, acabou perdendo o Vinicinho. John por dentro. Boa bola, Sacha, ajeitando para Lucas Barbosa. Lucas Barbosa vai ter o Hurtado. Lucas Barbosa levou para a canhota, pegou muito embaixo dela. Mas a levada de marcação abriu um espaço, mas acho que tem um desvio aí, né? Acho que vai ser escanteio. Vamos ver se o juiz vai confirmar a posse de bola do Bragantino. Mas o Bragantino precisa incomodar o Flamengo. Não dá só para ficar se defendendo. Você tem uma vantagem, você está jogando contra um grande time. Você vai ser pressionado, está dentro de casa. Precisa incomodar, sair, não só contra-atacar. Ficar com a bola, esse jogador é importante. Está jogando bem o John mais uma vez, para organizar essa parte ofensiva do Bragantino. Correçãozinha aqui, correção zona, né? Escanteio, na regra dos 8 segundos, tá? E não tiro livre indireto, é um escanteio para o adversário. Aí a bola tocada com o Ramírez. Ramírez ajeitando por dentro, Gabriel. Hurtado. Botou bem atrás a bola lá, o Guilherme voltou, dominou, fez o levantamento, Sacha deu uma casquinha, a bola foi para fora. Sacha, desde que chegou ao Bragantino, passou a ser um jogador imprescindível. Faz algumas funções, depois virou realmente o último homem ali, o centroavante, tanto que o reserva dele é o Isidro Pita, o paraguaio, que é o artilheiro do time, inclusive, na temporada, né? Ainda não fez gol lá na seleção, como ele espera fazer e tal, mas é um jogador, um centroavante que tem realmente recursos, inclusive. Mas o Sacha é aquele de mais movimentação, como a gente tá vendo aí, ó. 2 linhas de 4, sobram ele e o John no primeiro combate ali. Léo Pereira buscando o Bruno Henrique. Eduardo está na marcação do Bruno. O juiz está marcando o impedimento do Bruno Henrique no ataque do Flamengo. Futebol na Globo, aqui é emoção.
Quem vai vencer? Quem vai fazer o gol? Qual vai ser a surpresa da partida? Vem se divertir na Bet Nacional. Aqui, o melhor do mundo é você. Baixe o novo app. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Léo Ortiz marcando ali. Ele conseguiu dar um toque de cabeça proposital mesmo para trás, o Léo Ortiz. Tem curso mesmo. Bola com o Léo Pereira. Aí Varela. De novo no Pereira. Aí Jorginho. Indo buscar o jogo ali entre os zagueiros do Flamengo. Os três, notadamente o Léo Ortiz e, claro, o Jorginho. Desses três, os que mais têm habilidade na saída de passe, na saída de bola com o passe ali, quebrando a marcação adversária. Luiz Araújo, boa bola para o Wesley. Arrascaeta, Pedro, Bruno Henrique. Cruzamento do Wesley de novo, não foi legal. Esse é um problema, né, Luiz? Constrói a jogada, consegue atingir o objetivo, que é chegar perto da linha de fundo para fazer o cruzamento. Só que o Wesley está num dia que ele não acertou nada em termos de cruzamento. As jogadas conseguem sair, mas só que ele está com um aproveitamento muito baixo nos cruzamentos. De novo, ó, ele tem essa facilidade, chega, consegue dar um toque para a linha de fundo, chega na frente da marcação. Agora fez o passe para o Jorginho. Jorginho recebe ali pela meia direita. Preferiu recomeçar com o Ortiz. Everton Araújo. Luiz Araújo. Aí o Everton. Trabalhando com o Wesley. Bragantino todo no sistema defensivo. Léo Pereira. Recebe ali pela meia esquerda. Vira o jogo para o Wesley de novo. Faz o domínio. Entrega para Luiz Araújo. Luiz Araújo no centro, boa bola para o Jorginho, devolveu Luiz Araújo para o Wesley, vai chegar cruzando de novo, o Wesley, vai Cleiton, a bola vai em escanteio. Bom, o Júnior já fez o comentário sobre a jogada, ô Luiz, na jogada anterior, no lance anterior sobre o Wesley. Temos um escanteio a favor do Flamengo, o Alacian está conversando com o Rodrigo Caio, que faz parte agora da comissão técnica do Flamengo, já tem um tempinho. Veio se incorporar à comissão técnica do Flamengo. Luiz Araújo vai lá para fazer a cobrança. Levanta o braço direito. Vai para a bola. Léo Pereira na primeira trave. Subiu para fazer o corte o Eduardo. Lateral para o Flamengo na esquerda. Já já o Galindo vai chegar com a informação. Que o Flamengo está ali no ataque. Você vê o gesto do Pedro. Lateral já cobrado. Arrascaeta para o Varela. Jorginho. Léo Ortiz. Everton Araújo, Wesley, troca passes do Flamengo, olha a pressão do Lucas. E o Lucas que fez o gol, roubou a bola. É comprometimento, né, gente? Isso é uma questão tática importante no jogo disputado nos dias de hoje no mundo inteiro, né? Todo mundo tem que participar, tem que marcar, tem que cumprir suas funções. Aí o Eduardo, o Flamengo sobe a marcação ali com o Arrascaeta. Eduardo manda lá pro ataque, Ortiz, a para de cabeça pro Léo Pereira. Trabalhou com o Jorginho. Bola chega ao Bruno Henrique. Pedro vai por dentro. 4-5 na marcação. Arrascaeta dominou. Tentou a bola para o Bruno Henrique. Talvez não tenha sido a escolha mais legal, né? Saiu jogando o Vinicinho. Por dentro para Gabriel. John. Aí o autor do gol, Lucas Barbosa. Diga lá, André Galindo. Além do Olacian, o Vinha também está pronto para entrar, mas a plaquinha ainda não subiu para a gente descobrir quem vai sair no Flamengo nessa mudança dupla, Luiz. O André Galindo acabou de dizer, o Matias Vinha teve uma contusão seríssima, ficou quase um ano sem jogar, né? É um lateral esquerdo, mas que tem muito recurso. O Alacian é um menino, centroavante, fez 2 gols na Copa do Mundo de Clubes. Tem sido sempre decisivo nas partidas que entra. Nesse Brasileirão já tem 1 gol, inclusive, embora não seja titular. E o Flamengo, portanto, fazendo as substituições. O Vinha entrou aqui do lado esquerdo e já vai dividir lá com o Eduardo. Ó. Saíram Varela e Luiz Araújo. As substituições feitas pelo Felipe Luiz. O Vinha entra na dele e o Luiz Araújo sai para a entrada do Wallace. O gol do jogo, na jogada criada por esse sujeito que você viu ali, o Rovares, ó, troca de passes e o John enfia para o Lucas Barbosa, já tinha partido, ó. Como o Júnior destacou, a leitura do Varela, que fica com os braços abertos ali, ó. E a rapaziada foi lá comemorar com ele, com o Rovares, que é um dos auxiliares, que é o responsável pelas jogadas ensaiadas do... Isso é muito legal, porque o jogo é coletivo, gente. O jogo é muito coletivo, eu diria. Claro que o talento individual ajuda a decidir os jogos.
Mas tá cada vez mais coletivo, né, Ricardinho? É, hoje não tem mais aquela história. Ó, joga a bola naquele um lá que ele vai resolver pra gente. Né? Não. Hoje não tem. E outra, a execução, né, Luiz? Você vê o passe do John, a movimentação do Lucas, né? Foi treinado, mas a execução foi bem feita, por isso que o Lucas saiu na cara do gol e também teve tranquilidade de tirar a bola do Rossi. Matias vinha para Bruno Henrique. Aí traz para a perna direita o Bruno Henrique. Vamos ver o que ele vai fazer. Tome levantamento. Pedro subiu para fazer o corte. Tirando de lá o Guzmán. Dividida. Vamos ver o que vai fazer o Jorginho. Conseguiu tocar de cabeça. O jogo é brigado. Ramires sai jogando ali na direita. O Alacian recupera. Ganha do Hurtado. Entrega a jogada para o Jorginho. Devolveu para o Alacian. Clareou. Levou para o pé direito. Experimentou. Tá cheio de confiança. Isolou. Jogou fora. Futebol na Globo, aqui a emoção. Novo Fiat Pulse. Seu futuro é híbrido, seu SUV também tem que ser. A partir de R$ 98.990. E quando a bola parar de rolar, segue o jogo com a dupla. Se virem, por favor. Muito obrigado. Lucas Gutierrez e Paulo Nunes dando recado. No segue o jogo assim que a bola parar de rolar. Tem os gols do Maracanã de virada. Palmeiras 2, Fluminense 1. Desde que voltou da Copa do Mundo de Clubes, o Fluminense 3 partidas, 3 derrotas no Maracanã. O Fla-Flu era de visitante, mas 3 derrotas no Maracanã, que é a casa do Fluminense. Palmeiras, segunda vitória consecutiva de peso, né? Ganhou do Atlético Mineiro e ganhou do Fluminense 2 clássicos. O Internacional vai ganhando do Santos por 1-0 na Vila Belmiro. Vitória vai vencendo o Sport. O Mirassol ganhou do Ceará por 2-0 no Castelão. Tudo isso no segue o jogo. Aí o Gabriel conversando com seus companheiros. A orientação da defesa com o Cleiton. Na passagem lá pelo Guzmán. E o Flamengo tem cobrança de falta. Arrascaeta vai ali para a ponta esquerda para fazer o levantamento. Aí você vê o Pedro. Aí Arrascaeta concentrado. Pedro, o Wesley. E o levantamento, Léo Pereira! Gol! Do Flamengo! Sabe de quem? Léo Pereira é o nome da emoção. Em outra jogada ensaiada no jogo, Léo Pereira infiltra por último e de cabeça aos 20 do segundo tempo empata o jogo. Léo Pereira, tudo igual em Bragança Paulista. Arrascaeta perfeito. Léo Pereira de cabeça. Nossa Golcã mostra de pertinho a finalização do zagueiro do Flamengo. Segundo dele no Campeonato Brasileiro. Mais um gol importante. Tem que engraxar a chuteira do craque, né, Léo Pereira? Lembrando que numa jogada ensaiada parecida, ele fez o gol da classificação da Libertadores contra o Deportivo Táchira no Maracanã. Foi com o pé, mas também numa jogada de bola parada. E essa não deu para você, Cleiton. O juiz está checando, mas claramente a posição do Léo Pereira é legal. Agora, sabe como é que é, né? A movimentação na área, se você atrapalhou o zagueiro, coisa e tal, mas não aconteceu nada disso, não. Gol confirmado, Maestro Júnior. Luiz, essa realmente é uma jogada que a gente já viu algumas vezes e acabou de citar 2 exemplos aqui, né? É porque ele fica fora da área, ele fica fora da linha de marcação e ele vem na velocidade. A bola que o Arrascaeta colocou, realmente pareceu que colocou a bola com a mão. É a tal da bola no ponto futuro. E vem Flamengo de novo, Everton para Bruno Henrique. Ganhou a jogada do Hurtado, fez o levantamento para o Alacian. Cleiton foi lá para fazer a defesa. Que jogo no segundo tempo. Tudo bem que está 12 graus a temperatura, o que ajuda a correria, né? Muita gente fala, nossa, os jogos andam mais corridos. Não, é assim mesmo, né, Ricardinho? Meio do ano, friozinho. Quando chega aquele verãozão, fica mais difícil. Ricardo, como você disse, o jogo ganhou uma outra configuração, com mais finalizações, mais ousadia. E o jogo agora está empatado 1-1. Gols em jogadas ensaiadas. E com uma execução de qualidade técnica. Se a gente falou do John no passe para o Lucas, a gente tem que falar da batida do Arrascaeta para o Léo Pereira fazer o gol de cabeça. É lógico que foi treinado, foi ensaiado, mas o Arrascaeta colocou a bola
no tempo certo, com a entrada do Léo Pereira, o Flamengo conseguiu o seu empate. Já tinha nas substituições melhorado o seu lado esquerdo, que o Vinha, por ser canhoto, já vai dar um suporte melhor, já vai dar um apoio melhor da perna esquerda. Ainda tem jogo, Luiz, e o segundo tempo está muito movimentado. 23 minutos, o Bragantino utiliza mais uma paralisação para fazer 2 alterações. Praxedes e Isidro Pita. Saíram Ramires, como você viu ali no alto, e o Eduardo Sacha. Ou seja, sai um volante, entra um segundo volante, um meia, o Praxedes, e o Pita é centroavante, exemplo do Sacha. Tem 4 gols no Campeonato Brasileiro. 6 marcados desde que chegou ao RB Bragantino. Vem Flamengo pela direita. O Wesley arranca. Chega na marcação o Guzmán Rodrigues. O Alacian. Mais atrás agora no Arrascaeta. Arrascaeta dominou. Fez o levantamento buscando o Pedro. Fez um chapéuzinho com a mão direita. Tentou o domínio aquilo para evitar a iluminação no rosto. Aí vai ganhar o Vinha. Brigou, o Vinha caiu. Bola ficou. Arrascaeta tentou o drible. O Wesley brigou atrás. O chute vai para fora do gol. O Everton Araújo experimentou de canhota, mas o jogo ganha contornos eletrizantes aos 24 minutos do segundo tempo. A gente viu que a entrada do Vinha, né, e do Arsenal deram um ritmo completamente diferente ao Flamengo nessa transição, nessa chegada até a área do Bragantino. Eduardo recuando lá para o Cleiton. O Bruno evitou uma pressão, o Pedro orienta ali. De qualquer forma, 4 jogadores do Flamengo ali, marcando quase na área do RB Bragantino. O Alacian, aí domina ali pela direita. Foi puxado o Alacian. Ele está marcando a falta cometida pelo John sobre ele. Diga, André Galindo. Para registrar que o Everton Araújo recebeu o cartão amarelo, tá? Pelo Bragantino, Cleiton também tomou cartão amarelo no lance do gol por reclamação. Estava pendurado, não joga a próxima partida. Os nossos repórteres atentos. E o Wesley lançado no fundo, tentou o cruzamento, a bola bateu nele por último, é tiro de meta que favorece o RB Bragantino. Futebol na Globo, aqui é emoção. Amazon Prime. Frete grátis, filmes e séries. Assine a partir de 12 vezes de R$ 13,90 por mês. Tá no Amazon Prime. Pedro dá um aperto lá, o Guzmán saiu jogando. Léo Ortiz pressionou com falta nessa chegada por trás ali. O Lucas fica sentindo algum problema nas costas, o autor do gol do Bragantino. E vai ser atendido aí o Léo Ortiz. Chegou com aquele, sabe, aquele joelhinho por trás. Então, tem alguns nomes, você sabe, né, Ricardinho? Não, então, o Maestro já falou aqui fora do ar, que é Tostão, né? No Rio é Tostão. Lá é Paulistinha. E no Paraná, o que é? Lá é pancada mesmo na coxa e o cara fica uma semana fora. Essa foi boa. Hein, Maestro? Mas é legal, porque a gente tem essas variações, né, no Brasil inteiro. E esse é um dos pontos dessa riqueza que é o vocabulário do futebol nesse Brasilzão de tantos e tantos. São milhares de jogadores profissionais do Brasil. Diga lá, Lucas. Só um detalhe em relação às substituições do Bragantino. Quem era para entrar no lugar do Eric Ramires era o Fabinho, que é um volante que era do Palmeiras, volante mais de marcação, com características mais defensivas. Assim que saiu o gol, o Seabra mudou, chamou o Praxedes, que é um meia, né, com características mais ofensivas. Perfeito, Lucas, isso mesmo, né? O Praxedes é bem mais ofensivo, nem se compara, né? O Fabinho é um primeiro volante mesmo. Olha o Pedro pressionando ali o Guzmán. Cleiton, escorregou, pressionou o Alacian, saiu jogando o Guilherme, se virou mesmo. E vem Bragantino com o Praxedes. É o Praxedes do Inter, do Vasco, tocando aqui na direita. Chega para fazer o domínio o Vinicinho. Vinicinho tem o Hurtado, toca nele. Hurtado faz o recuo para o Gabriel. Enfim, temos um Bragantino tentando o ataque. Fez o gol no primeiro lance com 8 segundos do segundo tempo. O Flamengo pressionou, chegou o empate, agora o Bragantino chegando. Teve uma cabeçada do Sacha depois, é verdade. Vinicinho, Léo Pereira, o autor do gol do Flamengo, faz o corte, joga no vazio, saiu jogando, mas jogou de presente para o Eduardo. Aí o Eduardo Santos, ali atrás para o Guzmán. Guzmán, que é um zagueiro uruguaio, veio do Peñarol para o RB Bragantino.
Gabriel para o John. Esse veio do Palmeiras. Aí o experiente Gabriel. Troca passa ali com o John. Pressão do Pedro. Ele vira o jogo na direita. Eduardo. Lá atrás para o Guzmán. Pedro chega, dá uma pressão. O Guzmán recomeça lá com o goleiro Cleiton. Bragantino esse ano em casa foram 17 jogos com 9 vitórias e 4 derrotas apenas. Levantamento do Cleiton para o corte do Léo Ortiz. Aí Everton Araújo. Sai jogando ali com o Léo Pereira. Temos a nossa enquete finalizada. Bom, a pergunta: qual time do G4 é o maior favorito ao título? 75% entendem que o Flamengo. 17, a torcida do Cruzeiro participando, do Palmeiras com 7, o Arrascaeta recebendo ali, vai para a área, o Arrasca, foi no fundo, bateu cruzado, Cleiton segura firme. E esses foram os percentuais da nossa enquete de hoje. O time do Flamengo confiante. E agora falta do Léo Pereira. Futebol na Globo, aqui a emoção. An exciting game we have here today. Vivo Fibra foi eleita 6 vezes a internet preferida dos gamers. Em Bragantino, Isidro Pita. Léo Ortiz. O juiz já está parando o jogo, marcado o impedimento do Isidro Pita. O Léo Ortiz que volta, né, a atuar em Bragança Paulista mais uma vez, desde que saiu do RB Bragantino para o Flamengo. O Léo Ortiz começou no Internacional de Porto Alegre, foi para o Esporte Clube do Recife e aí aportou em Bragança Paulista, onde inclusive foi parar na seleção brasileira. Grandes atuações com o Fabrício Bruno, fizeram uma dupla incrível, inclusive, dando consistência ao time que foi beliscar a vaga de Libertadores e tudo mais. Lateral que o Hurtado faz a cobrança. Lá atrás para o Eduardo Santos. Bruno Henrique dá uma pressãozinha à distância. Com o empate, o Flamengo vai se mantendo ali na segunda posição. Cleiton quase entregou para o Bruno Henrique. Acontecendo direto nesse jogo aqui, a pressão em cima da posse de bola do goleiro. Everton Araújo. O Wesley passa do lado direito, já recebe. Lucas Barbosa vem na marcação. Wesley, o Wallacian. Mais atrás, Jorginho. Everton Araújo. Veja a marcação do Pita. Boa bola para o Pedro. Pedro dominando aqui pela esquerda. Matias Vinha. Aí Léo Pereira. De novo no Vinha. Vinha dominou ali pela esquerda. Aí o lateral uruguaio. O Flamengo tem os seus outros 2 laterais machucados. O Ayrton Lucas e o Alexandre. Bolinha na tela da Globo. E a bola para o Wesley na ponta direita. Dominou meio com o queixo. Quase perdeu o controle. Arrumou o lateral. Gol do Internacional na Vila Belmiro, hein? Borré, colombiano, faz 2 para o Inter, 0 para o Santos. O Inter viveu uma turbulência de resultados, pressão para demissão do Roger. Diretoria manteve, o Roger segue lá e agora vamos ter cartão. E o Inter vai fazendo 2-0 no Santos na Vila Belmiro. O Santos segue na zona do rebaixamento. E a chegada do Léo Pereira em cima do Vinicinho. E o cartão amarelo para o zagueiro do Flamengo. A brava ali o Léo Pereira. É porque, na verdade, a falta é uma consequência, né? Foi uma falta tática também, né? Tinha que matar a jogada ali. Ele tinha feito uma falta anteriormente no Vinicinho, isso. Lembra no meio-campo, na saída de bola. Então, na sequência, ele levou o amarelo agora. E o RB Bragantino tem essa falta para cobrar. Vai para a bola o John Rossi, seguro para fazer a defesa. Gente, no próximo domingo, dentro do Esporte Espetacular, tem a final do Parque Masculino do Circuito Brasileiro de Skate. É o Esporte Espetacular, logo depois do Viver Sertanejo. Próximo domingo, ao vivo, na Globo. Everaldo Marques comanda para você. Matias Vinha, aqui pela esquerda. Boa bola para o Pedro. Arrascaeta infiltra. Passa Matias Vinha. Pedro toca na ponta esquerda. O Wallacian traz para a perna direita. Tentou o cruzamento. A bola explodiu no Praxedes e vai em escanteio. Escanteio que favorece o Flamengo lá pela ponta esquerda. É apenas o terceiro escanteio para o Flamengo no jogo. O Bragantino teve 2. No detalhe aí o Praxedes. Vai lá para a cobrança de escanteio. O Arrascaeta.
O Flamengo é muito forte na jogada de escanteio. Tem a jogada trabalhada com o Léo Ortiz, que vem na primeira trave. Aliás, teve o gol domingo do Pedro, né? O Léo dá uma casquinha na primeira trave para trás. O Arrascaeta sinaliza. Vai pra bola, o Arrasca toma levantamento. O Cleiton tirou. Bola voltou, o Everton Araújo não conseguiu fazer o domínio, mas o Vinha recomeça, tocando para Arrascaeta. Arrasca faz o levantamento. Direto, o Cleiton! E o Wallacian e Cleiton agora... O Cleiton tem cartão amarelo, o Wallacian entrou agora há pouco. O juiz está parando o jogo. A jogada é essa, a bola quica, ninguém toca. Aí o Cleiton decide no último instante, depois sai com esse encontrão ali com o menino. Encontrão para lá, encontrão para cá, ainda bem que ficou por isso mesmo. Só por isso, diga-se de passagem. 33 minutos do segundo tempo, temos os candidatos a craque do jogo. Não foi tão fácil quanto parece, né? Léo Pereira fez o gol do Flamengo, Jorginho faz mais um grande jogo, né? Daquele padrão Jorginho no meio campo do Flamengo, e o John, que segue na sua ótima fase. Um homem de construção, tem um comprometimento, volta, marca, deu um passe magistral pro gol do Lucas, enquanto que o Bragantino vai fazer 2 alterações, completando as 6 possíveis hoje, né? Luiz, vamos lá. Entraram Fabinho com a número 5 e o zagueiro Gustavo Marques. Esse fazendo sua estreia com a camisa do Bragantino. Saíram. Vai lá. Vem Flamengo! Chute para a defesa do Cleiton. Então completa, Lucas. Saíram Lucas Barbosa e o zagueiro Eduardo, que havia entrado no lugar do Pedro Henrique, sentiu também a perna esquerda. A gente vai apurar melhor o que aconteceu com ele aqui, para a entrada do zagueiro Gustavo Marques. Matias Vinha, arranca, toca pro Pedro, bateu pro gol, Cleiton segura firme no canto esquerdo. O Bragantino completando as suas 6 substituições, porque houve uma por concussão do zagueiro Pedro Henrique, que tomou uma bolada na ponta do queixo, bem na boca no primeiro tempo. Luiz, mas rapidamente o Seabra compõe de novo o meio. Ele tinha deixado só o Gabriel quando o Praxedes entrou, e o Flamengo com volume, vai lá. O Wallacian entregou para Pedro. Pedro domina, pé direito, tentou bater pro gol, foi bloqueado pelo Guzmán na hora certa. A bola voltou na direita para o Wallacian, ajeitou para o Wesley. Everton Araújo, Jorginho. Aí domina o camisa 21, tocando a bola para Léo Ortiz. Léo Ortiz devolve na direita, Everton. Agora chama o Wesley. O Wesley, boa bola, tentou a devolução para o Wallacian. Foi pro fundo, forçou o lateral. Tava difícil de arrumar um cruzamento, ó, chutou no Guilherme. E a bola saiu em lateral para o Flamengo. Vai lá o Wesley para a cobrança. Luiz, o Felipe vai ter que arrumar um lugar para o Wallacian. Ele muda completamente o ritmo do jogo. Ele dá uma velocidade ao jogo impressionante. Cobrança do Wesley. Vai voltar no Jorginho. Léo Ortiz. Aí Léo Pereira. Galera votando no craque do jogo. Léo Pereira é um dos candidatos. Olha a bola do Léo lá na direita. O Wesley dominou. O Wallacian vem na bola curtinha. O Wallacian de primeira ali atrás, ajeitando. Everton Araújo, Jorginho. Chega rasgando o Guilherme. O lateral do Bragantino tira de lá. Bola volta no Léo Ortiz. Jorginho. Outro candidato a craque do jogo. Marcado a distância pelo Isidro Pita e pelo John, que também concorre para você votar. Quem vai receber o prêmio de craque do jogo? Jorginho, Léo Ortiz. Léo Ortiz tentou a bola aqui na esquerda, era para o Bruno Henrique. Pegou para fazer o corte, rasgando o Gustavo, tirando de lá. Bola volta no Léo Pereira. Luiz. De novo no Jorginho, Léo Pereira. E a falta do Vinicinho sobre ele, mandou seguir. Aí o Gustavo, que está estreando, destacou o Lucas. Bola fica por dentro. Pedro recupera para o Flamengo, toca no Jorginho. O Wallacian recebe na direita. O menino arranca, entregou para o Wesley, vai no fundo, cruzamento. Vai lá o Pedro para fazer o domínio. O Wesley é incrível, mas ele não acertou acho que um cruzamento, ele já acertou um chute, né? Que quase ele faz um gol que lembraria aquele do Maicon pela seleção brasileira contra a Coreia do Norte na Copa da África. Um gol da linha de fundo. Vinha, Jorginho. De novo aqui na esquerda, Léo Pereira. Léo Ortiz, o Wesley. 37 minutos de bola rolando no segundo tempo em Bragança Paulista. Ó, friozinho, 11 graus a temperatura. O Wallacian. Aí o menino, 21 jogos, 7 gols com a camisa do Flamengo. O Wesley, o Wallacian, tá na área.
vai para a linha de fundo. Bola não saiu, bandeirinha estava na linha ali. Ele tocou mais atrás no Everton Araújo, ajeita para o Wesley. O Wesley entrega para Léo Pereira. Na direita, Léo Ortiz, que emenda para o Araújo, que dominou, tocou no Wesley, tome cruzamento, Cleiton, que é isso? Será que ele não quis tocar na bola de propósito para evitar um rebote? Talvez. Talvez ele tenha recuado ali da defesa, né? Léo Pereira, Isidro Pita. Léo Ortiz. Por dentro, Everton Araújo. Vinha. Bragantino sobe a marcação. Léo Pereira. Rossi. É isso, ó. Desde a instrução lá do começo, né? Ô Lucas Rangel, diga lá. Atualização sobre o zagueiro Eduardo, está fazendo gelo na região da canela esquerda nesse momento. É ali que ele sentiu aí a lesão que precisou sair do jogo. Incrível, Eduardo entrou no lugar do Pedro Henrique, se machucou e acabou sendo substituído pelo zagueiro Gustavo. Aí você vê o Gabriel, 38 para 39 minutos do segundo tempo. Daqui a pouco segue o jogo. Lucas Gutierrez, Paulo Nunes dando o recado na Globo. Quero só ver se vai ter caneca com o nosso Ricardinho lá hoje, hein? Quero só ver. O Lucas me prometeu. Fiz um lobby, tá, Ricardinho? Né, mas merece, né? Obrigado, Luiz. Devia estar lá há muito tempo. Aí Matias Vinha arranca. Que jogo corrido no segundo tempo. Olha o Vinha como ele entrou bem. Arranca o uruguaio. Matias Vinha tem o Pedro. Ele tocou para o Aracian. Clareou, pé direito. Tocou para o Wesley. Bateu cruzado. Gol! Ser o gol da despedida. Ele bateu cruzado pro cantinho direito do Cleiton, numa jogada sensacional do Matias Vinha. A bola pro Aracian. Ele deu um totozinho pro Wesley, que bateu no contrapé do Cleiton para estufar a rede do RB Bragantino. O Wesley acerta no cantinho. Comemora com a nação rubro-negra, tira a camisa, rende homenagens ao time do coração. O abraço do Felipe Luiz ao menino que entra para mudar o jeitão do jogo sempre. E o Wesley que faz o gol na bola, no totozinho do Alacian. Foi lá, é um abraço meio que de agradecimento e de um até logo talvez. O Wesley que está partindo para Roma, provavelmente a negociação não está fechada ainda. E o Flamengo vira, e é um resultado importantíssimo. Pela primeira vez desde que o Bragantino ascendeu a Série A, o Flamengo está vencendo um jogo em Bragança. Nos outros 5, 2 vitórias do Bragantino e 3 empates. Maestro, Flamengo na frente. Luiz, tinha tomado já conta do jogo, né? Não tinha conseguido o aproveitamento na hora da finalização. Você vê o detalhe. Primeiro o Alacian dominou a bola e ela fugiu um pouco dele. E houve o bote, né, do jogador do lateral, eu acho que foi o Guilherme do Bragantino. E ele deu o toque na bola que ela caiu. É um pouco longa para o Wesley. Tanto que ele não bate em pé, ele bate quase que deitado na bola. E aí rouba o tempo exatamente do play. E assim foi o gol que o Wesley faz com a camisa do Flamengo. Apenas o 4º gol dele em 139 partidas. E nós estamos mostrando para você os 4 primeiros. Ó, o Flamengo chegando a 33 pontos. E lembro, com uma partida a menos para o Cruzeiro, que empatou com o Corinthians hoje. O Flamengo segundo, o Palmeiras que ganhou do Fluminense 2-1, 29 pontos. Ali na terceira posição. E o Bragantino com 27 na 4ª posição em 16 jogos. O Botafogo, que é 5º, tem 25 pontos. Mas 2 jogos a menos, porque o dessa rodada também está adiado. E cartão amarelo para o Pedro. Eles estão apontando lá na direção do gol e o Galindo está acompanhando de pertinho. Isso, Pedro tomou amarelo, tá demorando para sair para a entrada do Juninho, mais uma substituição no Flamengo. E por ter tirado a camisa, festejar esse gol
da virada, o Wesley também recebeu o cartão amarelo. Tivemos ali o abraço do Felipe Luiz no Pedro, o agradecimento. Isidro Pita lançado, Rossi! O Rossi na trombada lá com o Isidro Pita. Aí cada um fala o seu espanhol, há diferenças, né? Do espanhol falado no Paraguai e o espanhol falado na Argentina. E foi assim a jogada. Ô Ricardinho, o Flamengo vira um jogo dificílimo. O Bragantino faz grande campanha. Não é fácil vencer o Bragantino em Bragança. Você me permite, Ricardinho? A gente tem a imagem do abraço do Pedro no Felipe Luiz. Eu não vou entrar aqui em nenhuma discussão mais sobre esse caso. Felipe Luiz trouxe o Pedro de volta para o alto nível e a situação está resolvida. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa imagem. A bola está rolando de novo. Ricardinho, que virada do Flamengo, hein, Ricardo? Essa é a imagem, Ricardo. Exatamente, é isso aí. Nada como gol e respeito profissional, né? E eu acho que isso houve entre eles. E Pedro retomou seu caminho. O Felipe é um grande comandante. Essa é a imagem da Cinecan. Bela imagem nossa, mais uma. Agora, a diferença do segundo tempo foi que as mexidas do Flamengo melhoraram o time. E o segundo gol mostra isso, da jogada do Vinha. A bola passa no Wallace Ian até a finalização do Wesley, que estava tendo dificuldade para cruzar. E na primeira bola que ele acertou, para chutar não, né, Maestro? E ele bateu bem e fez o segundo gol. O Bragantino, com as mexidas, não conseguiu manter o mesmo ritmo. Vamos lá, Luiz, ainda tem jogo. Hurtado recebe na direita, tome cruzamento. Para fazer o corte, o Léo tirou de lá. E Hurtado vai na cobrança de lateral. Arremessando ali atrás para o Gustavo, que entrou nesse segundo tempo, estreando no Bragantino. O Flamengo fez 3 substituições, mas é importante destacar, né, que as substituições surtiram um efeito impressionante no jogo e o Flamengo tem 8 desfalques para essa partida, né? Plata, Michael e por aí vai. E o Vinha é uma notícia alvissareira, eu diria, mas principalmente porque tem dois dos laterais esquerdos, né, que estão no estaleiro, né? E o Vinha não precisa da gente nenhuma apresentação, né, Luiz? Porque ele jogou no Palmeiras, quer dizer, um jogador de seleção uruguaia, realmente com uma qualidade muito grande. E a gente viu a arrancada pro segundo gol do Flamengo, que realmente ele aos poucos vai readquirindo a sua forma. Vem Bragantino de novo. Vai jogando ali pela direita o Fabinho. E tem bolinha na tela da Globo. Isidro Pita na ponta esquerda. O Wesley vai na marcação do Pita. Aí o paraguaio conseguiu fazer a bola chegar ali atrás. Faz o domínio Guilherme. Tem que recomeçar o Bragantino. E Romarinho tá de volta. Empata para o Sport. Agora vitória 1, o Sport também. O Sport segue sem vencer, mas arrancando um empate na Bahia. Mas a situação do Sport chegando aí a 4 pontos é praticamente irreversível. Teria que ganhar 40 pontos daqui para frente no campeonato para escapar do rebaixamento. Não é fácil a vida para o Sport Clube do Recife, um gigante do futebol nordestino e brasileiro, né? E aí o Arrascaeta na dividida ali com o Hurtado. Aí a bola com o Gustavo por dentro para o Guzmán. Guzmán tem o Guilherme na ponta esquerda, o Wesley e o Wallace se posiciona lá daquele lado. O Bruno Henrique ajuda na marcação. Olha como é importante, ó, para evitar a jogada com facilidade do adversário. Praxedes. Ali atrás agora, Fabinho. Entrou em inversão e foi boa pro John. Jogaram juntos no Palmeiras. John para cima do Wesley. É o John, um dos melhores em campo. Talvez o melhor mesmo do Bragantino. Guilherme fez o levantamento. Rossi. O Rossi vai completando 114 jogos com a camisa do Flamengo. E desde que o Rossi chegou, é aquele goleiro que hoje ele tem uma defesa daquelas para guardar. Eu completamente fora do meu tempo, né? Ia dizer para botar no DVD, mas é que é uma gíria botar no DVD. Não existe mais DVD, Luiz Roberto. Bota na nuvem. É assim que funciona hoje. O Wallace Ian, olha o menino, que sempre muda o jeitão dos jogos. O Wallace Ian tem 20 anos. Pois é, o juiz marcou a falta. Ficou por isso mesmo, o Guzmán chegou pegando o menino. É porque ele é provocador, Luiz. Você vê que todos os jogos que ele entra, ele tá sempre arrumando uma confusãozinha com alguém. Todos os jogos. Ele não é fácil, não. A personalidade dele é essa aí mesmo. Não vai afinar pra ninguém. No Fla-Flu foi Thiago Silva, né?
Foi mesmo, Galindo. E agora ali ele fez aquele gesto que tá falando muito ali. Bolinha agitada nesse finzinho de jogo. E olha, Barreal desconta para o Santos. Internacional 2, Santos 1 na Vila Belmiro. Aí Juninho recuperando a posse de bola para o Flamengo. Aos 47 para 48 minutos. Teremos 5 minutos de acréscimos no estádio Cícero Marques em Bragança Paulista. Aí o Alacian tirou a marcação do Gabriel, chamou lá atrás o Léo Pereira, de virada. O Flamengo vai vencendo em Bragança Paulista. Aí diminuindo a diferença para 1 ponto, mas com um jogo a menos em relação ao Cruzeiro. Mostra, Luiz, não o resultado, mas o jogo, que mesmo com os desfalques do Flamengo tem um bom elenco, né? E quando não contrata, surge dentro de casa que esse menino aí, o Alacian, muda o jogo quando não precisa, e nem precisa investir, porque dentro de casa você forma. Ele entrou muito bem, como outros entraram, e eu acho que fizeram a diferença no segundo tempo. As mexidas do Felipe Luiz, a entrada desses jogadores vindo do banco, fizeram com que o rendimento do Flamengo melhorasse e conseguisse até agora essa virada. Aí Léo Pereira, ficando com a bola, o Flamengo nesse finzinho de jogo, Léo Ortiz. Bom, faltam 2 minutinhos, já temos o craque do jogo, então vamos botar na tela aí para ver se os nossos comentaristas concordam. Com 55% da votação, Léo Pereira escolhido o craque do jogo. Jorginho em segundo e o John em terceiro foram os 3 melhores mesmo. E com menções honrosas importantes, como o caso do Vinho e do Alacian do lado do Flamengo, foram decisivos para a virada do jogo, né, Márcio? É porque o nosso coordenador, ele quer que a gente dê até os 30 minutos, né? Se tivesse deixado um pouquinho mais, a gente ia incluir uma galera aí, né, Ricardo? Exatamente, tem uma pressão com relação. Tem uma pressão. Ai, meu Deus. Aí o Galvão tocando pro John. John por dentro. Boa bola pro Praxedes. Dominou, Vinicinho fez a virada pro Hurtado, subiu Arrascaeta lá atrás marcando. E quando o juiz apita, fim de papo, termina em Bragança. E também cai um tabu enorme. Nos 5 jogos desde a subida do Bragantino em Bragança, o Flamengo não havia vencido. Aí a comemoração do Léo Ortiz, que sabe como é duro jogar em Bragança Paulista. Pedro, titular na maior parte do jogo, comemorando muito. E o Flamengo vira um jogo daqueles. Com gol de Wesley. Talvez o seu gol de despedida, se a negociação com a Roma da Itália se concretizar. Aí o Wesley, que é um menino de 21 anos, revelado no Flamengo, maranhense de Açailândia. Alô, você de Açailândia, é um filho ilustre aí, ó, abraçando o Felipe Luiz. É um tom de agradecimento esse abraço. E claro que o Wesley está muito emocionado, recebendo o carinho da nação rubro-negra. E o Alacian, bom, é mais um jogador criado na base do Flamengo, mais um menino do Ninho. Meninos do Ninho que constroem sua história a cada temporada, a cada ano. E o agradecimento agora aos representantes da enorme nação rubro-negra no Brasil, em todos os cantos do planeta, esses que estão presentes. E a festa na favela, que é um dos cantos da nação rubro-negra, ecoando em Bragança Paulista nessa vitória de virada, uma vitória enorme do Flamengo, que vai a 33 pontos em 15 jogos. Cruzeiro empatou com o Corinthians hoje, foi a 34 em 16 partidas. Palmeiras foi a 29 em 14 jogos. E o Bragantino tem 27 pontos na 4ª posição. Bragantino que tem 16 jogos. Olha, aquela bolinha que você curtiu agora há pouco foi gol do Vitória. O Vitória fez 2-1, o jogo não acabou. Deu a saída e Romarinho empatou. O Renzo fez o gol do Vitória e Romarinho empatou para o Sport. Romarinho de volta com 2 gols hoje. É o Romarinho aquele. E aí a torcida do Flamengo segue comemorando com os jogadores uma vitória maiúscula nesse Campeonato Brasileiro. Que imagem linda, né? Esse futebol brasileiro. Ei, futebol brasileiro. Bom demais, Brasileirão. Com o Cruzeiro na ponta, Flamengo, Palmeiras, Bragantino, Botafogo e Bahia. Então, já que eu tô falando em classificação, bota na tela.
Antes do Segue o Jogo, Lucas Gutierrez e Paulo Nunes e suas canecas maravilhosas. Cruzeiro, 34 pontos em 16 jogos. Eu estou destacando o número de jogos porque tem essa diferença mesmo. Jogos adiados por conta de Copa Sul-Americana e Copa do Mundo de Clubes. Flamengo, 33 pontos. Se a gente tivesse a classificação por pontos perdidos, por exemplo, o Flamengo estaria na liderança. Quando era moleque, houve uma época que se apresentava a classificação por pontos perdidos. Depois da introdução dos 3 pontos por vitória, definitivamente sepultamos a classificação por pontos corridos. O Palmeiras tem 14 jogos e 29 pontos. O Bragantino já tem os 16, né? 16 rodadas, 27 pontos. O Botafogo, 14 jogos e 25 pontos. Botafogo que jogaria essa rodada, mas o jogo contra o Grêmio foi adiado. O Bahia tem 25, também jogaria essa rodada contra o Vasco em São Januário. O jogo foi remanejado porque o Bahia jogou ontem pela Sul-Americana. Mirassol ganhou do Ceará 24, Fluminense 20. 3 derrotas seguidas depois da volta da exuberante Copa do Mundo de Clubes que fez o Tricolor. 20 pontos ali no meio da tabela. Domingo enfrenta o São Paulo. O jogo que você vai curtir ao vivo aqui na Globo. O Atlético Mineiro tem 20 pontos, Internacional 20, Corinthians foi a 20, Ceará 18, Vitória 18, Grêmio 17, São Paulo tem 16 em 15 jogos, joga amanhã. Vasco 14, Santos perdeu na vida para o Inter 14 e abre a zona do rebaixamento, que tem o Juventude que amanhã pega o São Paulo, o Fortaleza com 11 pontos, que não joga porque o jogo foi remanejado, e o Sport Clube do Recife com 4. 2 para o Flamengo, 1 para o Bragantino. Wesley, nesse chute cruzado, deu a vitória ao Flamengo de virada em Bragança Paulista. Obrigado, Maestro Júnior, Ricardinho. As canecas maravilhosas estão chegando com Lucas Gutierrez e Paulo Nunes. Vem aí, o Segue o Jogo.